Opa, bom dia, pessoal da gravação. Começar com AGU Explica, certo? Você sabe o que é poder constituinte? A AGU explica. Poder constituinte é o poder, força ou autoridade de criar, modificar, alterar, revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição de um Estado, a lei fundamental do país. Para a maior parte da doutrina, o poder constituinte pertence ao povo. Por outro lado, o exercício desse poder constituinte está reservado aos representantes eleitos. O poder constituinte é bastante amplo e pode ser dividido basicamente em duas espécies, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário, também denominado de inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau, instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem anterior. O objetivo fundamental, portanto, do poder constituinte originário é criar um novo Estado, diferente do que já existia. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, foi elaborada através da Assembleia Nacional Constituinte, convocada por meio da Emenda Constitucional 26 de 85. O poder constituinte originário caracteriza-se por ser inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado. É inicial, pois a sua obra, a Constituição, é a base da ordem jurídica. Também é incondicionado, pois não está sujeito a qualquer forma pré-fixada para manifestação da vontade. É ilimitado e autônomo, pois não está limitado de modo algum ao direito anterior. Mas isso não quer dizer que o poder constituinte originário detém um poder supremo e arbitrário. Isso porque existem limitações de ordem política que devem ser observadas, sob pena de tornar ilegítima a sua atuação. É que a titularidade do poder constituinte originário pertence ao povo, e aquele que se propõe a representá-lo deve levar em consideração os valores éticos, culturais, sociais e religiosos, que de fato representam a vontade popular. Já o poder constituinte derivado, também conhecido como instituído, constituído, de segundo grau, secundário ou remanescente, tem natureza eminentemente jurídica. Ele deve obedecer às regras jurídicas impostas pelo poder constituinte originário, que cria limitações e condições ao seu exercício. Pode ser subdividido em poder constituinte derivado reformador, decorrente e revisor. O reformador é um poder de reforma constitucional através de um procedimento específico estabelecido pelo poder constituinte originário. É o caso das emendas constitucionais. Já o decorrente é o poder concedido aos Estados-membros para elaborar as suas próprias constituições. Foi por meio dele que foram estruturadas as constituições estaduais e também a Lei Orgânica do Distrito Federal. Por fim, temos o poder constituinte derivado revisor. Ele está previsto no artigo 3º do ADCT para revisar de forma mais simples a Constituição 5 anos após a sua promulgação. Ele proporcionou a elaboração de 6 emendas constitucionais de revisão e não pode mais ser utilizado, pois teve sua eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Pois é, pessoal, como podemos ver aí, né? Eu sei muita informação, nossa amiga aí da AGU. Eles geralmente não dizem o nome deles, então vamos chamar só de minha amiga da AGU. Mas a ideia é, às vezes vocês estão com dúvida, alguma disciplina, alguma coisa assim, eles são cheios de videozinhos bem curtos, bem didáticos, só para às vezes um memorex, um olhar diferente, certo? E aí, quem tiver curiosidade, assistam, tá? A AGU Explica, eles sempre tem vídeos muito bacanas sobre isso. Mas, gente, o que importa para hoje? Nós temos aí o nosso mapa da escrita, tá? Segunda-feira, isso, o famoso mapa da escrita. Eu sei que vocês já estão acostumados, então não vamos precisar fazer aquela redação ao vivo e tudo, até porque vocês já fizeram isso em introdução, né? No caso de, enfim, de ter ali aquela dificuldade inicial. Sei que alguns estão voltando, né, a fazer redações e tudo mais. Bom, mas como é a última, acho que o mais importante aqui, como a gente ainda não chegou lá, é ver esse conteúdo aqui, né? Conteúdo de poder constituinte. Olha só, poder constituinte. Isso aqui é interessante, isso aqui é legal, tá? Muito bacana, poder constituinte. Mas, o que eu vou fazer, tá? Vou dar alguns disclaimers iniciais. Primeiro, a gente, tá? Quando a gente for ver poder constituinte, vai ser o roteiro 4. Até agora, ó, roteiro 4, certo? Do drive do professor. Até agora, estamos no roteiro sobre os aspectos históricos do controle de constitucionalidade, beleza? A gente já finalizou, tá no finalzinho, salvo engano, viu a parte de mutação e tudo mais, e finalizamos ontem, na verdade, né, aquela parte onde a gente fala sobre alguns caracteres, alguns elementos indispensáveis à própria vida em democracia e tudo mais, decorrentes do controle, né, o que a gente pode extrair, o que é importante para o controle de constitucionalidade, né. Então, vocês já passaram ainda não passaram por aqui propriamente dito, mas é bem tranquilo, ó.
né? Finalizamos mais ou menos esse tópico. No próximo vocês só vão revivar alguns desses assuntos aqui, tá? Principalmente judicialização, ativismo, e a gente vai ver aqui hoje. O que é que a gente vai fazer, tá? E lembrando, a gente ainda não está no roteiro 4, tá? Mas quem tiver curiosidade, é o roteiro 4 do professor que fala sobre poder constituinte. Quem quiser se basear pelo roteiro do professor, tá? Vai estar um pouco parecido com o que eu trouxe para cá, para o material. Então, qual é a ideia? Vamos fazer uma introdução ao poder constituinte, mas de forma técnica, uma forma concisa e às vezes voltada ali porque o próprio professor, às vezes não, né? Majoritariamente voltado ao que o professor ainda vai ver com vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Mas para o nosso mapa da escrita, já vou avisar também outra informação importante. Ainda não está disponível, mas vai estar disponível mais tarde, tá? Aquela proposta de treino que eu sempre coloco para vocês, tá? Tem aqui, já só para mostrar, deixar logo ancorado, uma proposta de treino, deixa eu ver, no drive de outra turma, né, que eu trabalho também, já está disponível, mas eu vou adaptar para a turma de vocês, certo? Deixa eu ver aqui, para vocês verem, deixar aqui aberto. No final do dia a gente fala da proposta. Deixa eu pensar aqui. Melhor, vou falar da proposta logo. Aproveitar que vocês já estão por aqui e tudo. Vamos falar logo da proposta. Ó, o tema é poder constituinte, né, obviamente. E aqui tá a nossa proposta de treino, tá? Eu já elaborei para outra turma, beleza? E aí, quando for hoje, assim que acabar o GED, vou subir a de vocês. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Se eu alterar alguma coisa, é porque eu penso mais voltado para a questão do perfil da turma. E também, enfim, posso alterar um detalhe ou outro, mas nada muito essencial, tá? Então, estamos na última redação, né? Redação número 3. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Texto motivador número 1. Eu botei aqui uma imagem, tá? Pro pessoal. Então, tema poder constituinte. Texto motivador número 1. Coloquei uma imagem, né? E aqui eu ia perguntar, vocês sabem que imagem é essa? Mas acabei, né, dando aqui o spoiler. Né? A imagem da tomada da Bastilha, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre a Revolução Francesa. A ideia, né? Não vamos voltar à parte histórica, porque a gente parte do pressuposto que vocês já dominam isso, né? Enfim, pelo menos vocês já viram um constitucionalismo francês. É o importante do constitucionalismo, para a gente ter a base histórica, para quando for revisitar aqui, a gente ganhar, né, velocidade, ficar uma coisa mais tranquila na hora de conversar. E ó, tomada da Bastilha, né? Pode-se dizer que ela é uma manifestação, é uma forma do poder constituinte, tá? Até porque a gente vai perceber com Emmanuel Joseph Sieyès que a Revolução Francesa foi um dos primeiros momentos onde eu posso olhar e dizer, pô, aqui eu tive um poder lunário, constituinte, originário, certo? E a grande ideia é o quê? Texto motivador, por exemplo, número 2, botei uma passagemzinha do Sieyès, tá? Bem legal, bem tranquila, da obra dele, beleza? Mas no final do dia a gente lê de novo. E texto motivador número 3, ainda botei uma passagem do José Afonso da Silva, falando sobre mutação constitucional. O enunciado vai abordar alguns tópicos, tá? E todos esses tópicos a gente vai ver o conteúdo agora, tá? Mas no final do dia a gente volta aqui pra falar direitinho sobre a proposta, beleza? Bem tranquilo. Gente, antes de começar, vocês têm alguma dúvida em relação a um mapa ou alguma coisa aí sobre a disciplina? Alguma coisa assombrando, né, a alma de vocês, assustando vocês, ou tá tudo tranquilo? Por exemplo, prova, a V2, né? Já está se aproximando. Não? Beleza. A V2, como foi a V1, vocês perceberam que não é o bicho de 7 cabeças, mas ao mesmo tempo não é... Como é que pode ser? Não, o bicho de 7 cabeças, mas ao mesmo tempo também não é qualquer coisinha, né? Você tem que ficar meio tempo. Então, quem estudou, quem leu as indicações de leitura, quem conseguiu, né? Vocês viram que dá pra sair bem, dá pra ter um bom desempenho. E aí, a depender das circunstâncias, o professor até deixa, né, consulta em dupla, mas não é certeza. Pode ser que realmente vocês peguem um AV2, AV3, que não tenham consulta, beleza? Pessoal, sem mais delongas, vamos aqui pro que interessa, tá? Primeiro de tudo, o que é o poder constituinte? Depois, espécies e terceiro, limitações e procedimentos ao poder constituinte, tá certo? Qual é a ideia aqui? Cada um desses tópicos pode, não só pode, mas vai ser abordado no mapa da escrita de vocês, tá? Vamos começar com calma, tentar introduzir vocês nesse assunto, nesse momento aqui. Eu tô com uma responsabilidade muito grande aqui com vocês, tá? Que é apresentar esse conteúdo pela primeira vez. Então, vamos com calma. Gente, poder constituinte. Emmanuel Joseph Sieyès, Boulos, bom, uma galera da doutrina, mas principalmente é porque o Sieyès foi o grande precursor, tá? Eu trouxe aqui a passagem do Boulos, professor Wade Lamego Boulos. Ele vai dizer pra gente mais ou menos que poder constituinte é força propulsora, né? Que poder constituinte é uma potência, é uma competência. A grande ideia, pessoal, do poder constituinte ele é ser um fenômeno, tá? Um fenômeno
que instaura uma nova ordem constitucional, de tal modo que ela rompe com a ordem anterior, tá? Então, as definições, os conceitos de o que é poder constituinte não vão ser tão exatos, até porque direito não é uma ciência exata, mas eles vão ali transitar por uma convergência. Todo mundo, onde vocês forem, vai falar basicamente o seguinte: o poder constituinte é uma força que instaura uma nova ordem, certo? Basicamente, uma nova ordem, propriamente dita, constitucional. Então, a ideia de uma nova ordem constitucional, Emanuel, é você dizer assim: eu tinha uma constituição, eu tenho um poder, eu tenho um representante, eu tenho um monarca, às vezes, sei lá, tem um parlamentar, tudo, tem alguém ali me representando, né? Mas se eu não sentir que fui realmente representado, se eu não sentir que eu estou realmente representado, posso eu romper com essa ordem? São os questionamentos que nós nos fazemos na Revolução Francesa. São os questionamentos que nos fazemos quando o povo do terceiro estado começa a passar fome e se revolta com a nobreza, certo? Com a inatitude do clero, tá? Ou melhor, com a anuência do clero em relação à situação do povo francês. E nesse sentido, o que a gente vai ter? Uma grande massa social se revoltando, começando a ganhar uma certa autoconsciência. E coisa que a elite não gosta, eu já falei isso aqui pra vocês, eu acho, coisa que a elite detesta, que a elite odeia, é um povo com opinião crítica formada e autoconsciência, tá? Mas não puxando todos os spoilers pra cá, vamos trabalhar a primeira ideia da doutrina do próprio Bulus, tá? Poder constituinte é potência, que faz a constituição, e competência, que a modifica. Observe essas palavras em destaque. Potência. Eu tenho a capacidade, eu tenho o poder de constituir, eu tenho o poder de fazer a constituição. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter competência, Lunara, para fazer essa constituição. Ou seja, vamos ter debates ainda, quando a gente for ver o roteiro de poder constituinte com calma, vamos ter debates sobre quem é, então, o titular do poder constituinte, quem pode, quem tem a legitimidade, tá? A gente vai bater um papo sobre isso, mas com profundidade só lá no roteiro número 4. Para o mapa, primeiro, o que é o poder constituinte, né? Vamos com calma. O que é o poder constituinte? Bom, além de ser essa força, né? Uma aula propulsora que instaura uma nova ordem, que tem uma potência de fazer isso, ela também tem uma competência, tá? De modificar essa Constituição, de modificar essa ordem constitucional que estava estabelecida, transitando para uma nova, tá? Além disso, tem a finalidade de criar, reformar e mudar as cartas políticas. Fala com ele, Kátia. Eu tô doida pra ver a reação do Léo. De mudar as cartas políticas. Eu não sou fã, gente, da nomenclatura cartas, porque cartas tem muito de outorga, certo? A ideia de carta política, carta magna, que a gente vê... Eu acho que ele tava doido que... eu já peguei gente assim na faculdade. Um viado que queria prejudicar. Catiane, tu deixou o microfone ligado. Ele passou por ele só foi da faculdade. Bicha, calma aí. Catiane. Pô, o cara não quer me prejudicar, se eu li, sabe? O jeito dele. Cadê o Léo? Não quer me queimar pra sala todinha. O Léo tá no Isaac. Eu acho que não é censura, tá, pessoal? Mas só porque eu acho que... O Jack também, tá no outro também. Porque acho que não percebeu. Pronto. Não é censura, viu? Ó, o que eu fiz agora não é censura. É porque acho que ela não percebeu, tá? Ai. Enfim, normal. Aqui a gente já sabe, né? Somos alunos da noite, são 10 da manhã. Ainda estamos nos recuperando da semana. Onde é que estávamos? Ah, sim. Mutação. Então, quando a gente fala de mutação, a gente vai ver, vocês já viram um pouco, já tem uma ideia do que é mutação constitucional. Então não é tema novo pra ninguém. A grande ideia é o quê? Cartas políticas. Foi mal, mas eu vou fazer minha crítica. Eu tenho essa liberdade, né? Sujeito cognoscente. Relaxa, Catiane, relaxa. Eu falei até brincando assim, ó. Eu vou desligar aqui o microfone, mas não é censura. Não é censura. Enfim, é aquela coisa, né? Aquela coisa. Eu falei aqui também, somos alunos da noite, tarará, aquela coisa. A gente já está aqui 10 da manhã, é muita coisa, tá? Acreditem ou não. Não, eu venho aqui com amor, tá? Mas eu também, também sou indivíduo, também sou povo brasileiro, né? E aí, a ideia é o quê? Cartas. Então, a ideia de carta sempre tem essa ideia de outorga, né? Uma carta política, uma carta outorgada e tudo. Normal, né? Crítica minha parte. Mas a ideia é o quê? Finalidade de atuar. A finalidade do poder constituinte, pessoal, é criar, instaurar uma nova ordem jurídica, reformar, ele pode reformar essa ordem constitucional e ainda fazer a mutação. Então, criar, reformar e mutar. Criar, reformar e mutar. Palavrinhas bem interessantes, né? Aquelas palavras-chave. Agora, é a expressão aqui a gente pode pegar, tá? Esse texto em destaque e perceber que é uma das partes mais vai se repercutir dentro do nosso estudo de hoje. É a expressão mais elevada do fenômeno do poder político. É uma expressão
mais elevada do fenômeno do poder político, fenômeno político de poder, tá? Já vimos, você já deve ter escutado o professor falando que o poder constituinte é um poder político, poder de fato, autopoético, incondicionado quanto à forma e ilimitado quanto ao conteúdo, tá? Partindo dessas ideias, vamos para Paulo Bonavides, que esse é o conceito que o professor mais se agarra e coloca no roteiro. E além disso, é um conceito bem interessante, né? O Paulo Bonavides, pelo amor de Deus, tinha ali um pouco de, como eu posso dizer, pouco à frente do seu tempo, né? Naquela época que ele criou as suas obras. Mas a ideia é, o poder constituinte ele sempre houve em toda a sociedade política. Lembra aí da tua cadeira de introdução e perceba que aqueles conceitos que a gente estuda não são à toa. Então, por exemplo, o próprio Paulo Bonavides já é um dos grandes teóricos do Estado, grande estadista, ele vai dizer, né? Não só ele, mas Dalmo de Abreu Dallara e tudo, condensando todas as obras, a gente tem um conceito de Estado. A gente começa dizendo, é toda sociedade política necessária, com um povo localizado em determinado território, regido por um ordenamento jurídico soberano, visando o bem comum. Mas prestem atenção, por exemplo, o professor Dalmo de Abreu Dallara vai dizer que o Estado ele é toda sociedade política necessária. O que é uma sociedade política necessária? É uma sociedade que ela acaba se autocompondo, ela acaba existindo no nosso mundo jurídico, ou melhor, no nosso mundo real, no nosso mundo fenomênico, por uma necessidade. Uma necessidade, por exemplo, de formar tribos lá no Alasca e a gente perceber que você começa a ter uma sociedade ali. Você começa a criar sociedades aqui no Brasil, antes mesmo da própria colonização, com os povos tupi, tá? E com os outros povos originários. Sociedades necessárias. Elas, por natureza, entre aspas, né? A natureza que eu digo assim, por uma mecanicidade natural, entre aspas, a gente acaba se autocompondo, certo? Eu sei que eu tô pegando viagem aqui, mas é porque eu acabo lembrando de Durkheim, essas coisas, enfim. Mas a ideia é essa, certo? Então, onde tem uma sociedade política, tem um poder constituinte, tá bom? Primeira ideia. E aí ele fala aqui, ó, só veio a existir, tá? Só veio a existir desde o século XVIII, por obra, tá? E aqui ele já tá falando do poder constituinte. Então, Paulo Bonavides fala, só veio a existir desde o século XVIII, por obra da sua reflexão iluminista da filosofia, do contrato social, pensamento mecanicista, como eu falo aqui pra vocês, anti-historicista, anti-autoritário, do racionalismo francês, com sua concepção de sociedade. Paulo Bonavides está se referindo, pessoal, há alguns elementos da própria escola da exegese, da própria escola histórico-evolutiva, tá? Escolas mesmo de pensamento jurídico, que a gente vê lá em hermenêutica, e ao mesmo tempo do iluminismo que rondava ali na França, tá? Uma galera pesada que a gente vai ver aqui mais ou menos hoje quando estivermos falando do grande precursor Sieyès, beleza? Então as primeiras ideias são essas. Então vamos analisar aqui rapidinho algumas imagens que nos mostram, tá? Quando eu estudei poder constituinte, beleza, eu peguei o conteúdo e tô conseguindo entender. Mas eu nunca tinha me tocado, pessoal, que algumas coisas que a gente estudou eram poder constituinte, sabe? Fazer o insight. Então, vira e mexe, eu não lembro onde, eu não lembro quando, mas eu lembro que eu olhei assim pra essa imagem da Carta Magna e pensei, caraca, isso aqui é um poder constituinte. Olha só, a gente tem, tá? Pra gente pegar uma primeira imagem do que a gente já estudou na história, Magna Carta Libertatum, tá? Olhem só, eu tenho um soberano, né? Querendo ou não, região sem terra, felizão assinando a Magna Carta, né? E ele tinha um poder concentrado nas mãos dele. Só que o que acontece? Nobreza e clero. E o povo, já sabe, né? A história, enfim. Nobreza e clero se unindo, tá? Pra tirar essa concentração do poder da mão dele. De certo modo, é um poder constituinte originário, tá certo? E a gente pode classificar agora como poder constituinte originário histórico. Porque através da história da Inglaterra, por exemplo, a gente vai perceber que nós tivemos vários poderes constituintes, né? Que a gente pudesse colocar um sismógrafo constituinte, seria aquele poder constituinte, o histórico, por exemplo, que ele acontece muitas vezes. Por exemplo, aqui no exemplo francês, no exemplo inglês, a gente tem o quê? Magna Carta, a gente tem Bill of Rights, a gente tem... Eu tô pulando aqui alguns, tá? Habeas Corpus Act, a gente tem Act of Settlement, tá? A gente tem uma gama, uma pluralidade de documentos jurídicos que, querendo ou não, vão servir, por mais que não seja uma constituição propriamente dita, vão ser ali, da experiência inglesa, que a gente vai estudar, da experiência inglesa, vão ser documentos que a gente vai perceber que instauram uma nova ordem jurídica, tá? Depois da Magna Carta, por exemplo, parágrafo 39, não posso, tá? Ter uma prisão injusta, ter confiscado meus bens, se não pelo julgamento dos meus pares, segundo a lei da terra, tá? É o que basicamente está escrito no parágrafo 39 da Magna Carta. Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Um primeiro momento de poder constituinte aqui. Vão ter outros, tá? Vão ter outros.
E uma classificação que a gente tem ele pode ser histórico ou revolucionário, tá? Se a gente olhar para a Inglaterra e lembrar da classificação de constituições, vamos observar que ao longo da história tivemos vários documentos. Então, é um poder constituinte histórico. Legal, né? Bom, partindo disso, olhem só outra manifestação do poder constituinte. Aqui a gente já pode falar que é um poder constituinte mais revolucionário, na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1775, 74? Me cobrem. Acho que é 74. Bom, é outro momento que a gente tem um poder constituinte, tá? Passado adelante, a gente tem aqui, tá? Caso brasileiro, não estudamos à toa. Caso brasileiro, independência do Brasil. A Declaração de Independência do Brasil, por Dom Pedro I, certo? Ele ali tentando tal. Vamos ser bem honestos. Não tem um papo na língua nesse caso aqui, não. Safado, né? Sem vergonha, que pegou, se aproveitou da nossa situação, de um certo ponto de vista, a gente era colônia, né? De certo modo. Foi bom, mas ruim. Se aproveitou, aí botou lá a ordem democrática, a ordem imperial dele, tome, né? Carta outorgada. Entenderam agora a ideia de carta? Pois é. Então, o lance é o quê? A gente pode observar que é sempre um movimento com o povo, com a sociedade política, tá? No seu âmago existencial. E aí eu gosto de fazer esse pulo, esse salto e perguntar pra vocês. Só respondam. Do que vocês entenderam até agora de poder constituinte. Dá pra ter poder constituinte na Antártida? Sim ou não? Polegar pra cima, polegar pra baixo. Sim ou não no chat? O que vocês acham? Existe a possibilidade, Lunara, de eu ter poder constituinte na Antártida? Sim ou não? Perguntinha inicial. Só pra, né? Acho que sim, dependendo se for uma sociedade que já tenha leis, né? Ó, interessante. Se for uma sociedade que já tenha leis, boa, muito boa. Ou uma sociedade, na verdade, não precisa ser leis escritas, pode ser costumes, como a gente já viu na própria, tem constituição que ela não é formal. E aí, por exemplo, uma tribo que não tem realmente certos costumes e tradições, não necessariamente tem algo escrito, mas já existe, no caso, esse poder constituinte, já existe essa, entre aspas, constituição entre eles. Maravilhoso, tu já captou a ideia. E tu já trouxe ali uma pergunta tendente pro sim. Sim, né? Interessante, sabe por quê? Gente, isso aqui tá a imagem parece estar antiga, e aproveitando o gancho da Lunara, são os povos que a gente não tem, né, aquela coisa formal, coisa escrita, são os povos esquimós, tá? Do tipo, né, da classificação Inuit. Os povos esquimós Inuits lá da Antártida. Olha que interessante. Então, na própria Antártida, nós temos sim, tá? Um ordenamento já constituído hoje em dia. Mas se não tivesse, nós poderíamos pensar aí, Lunara, cogitar na ideia de todo mundo aqui se reunir. Eu gosto de fazer essa analogia mais pra galera das outras turmas, né? Que ainda estão se adaptando e tal. Enfim. Da gente se reunir e fazer um poder constituinte lá na Antártida, certo? Será que ia rolar? Será que não ia? O que eu preciso? A grande indagação aqui é o que eu preciso ter para que o meu poder constituinte seja válido, seja correto, coerente, melhor, seja legítimo, certo? O que eu preciso para o meu poder constituinte ser legítimo? Essa é uma indagação que a galera se fez, principalmente o CIES, na sua obra e tudo mais, e no momento lá da França, e tentando ali achar a pessoa legitimada. Mas aproveitando lá do teu gancho, é exatamente isso mesmo. A gente pode ter ali, às vezes por uma própria common law se estabelecendo, a gente nem percebe, a gente pode ter uma civil law se estabelecendo, nem percebe. Gosto de brincar dizendo que aqui no Brasil, nós já temos uma common law secreta, a gente só não percebeu. Mas é brincadeira, tá? A gente é civil law até que se revoguem as leis vigentes. Então, gente, teoria e titularidade do poder constituinte. Vamos primeiro entender, a partir do que a gente viu, as classificações, ou melhor, as características que a gente tem do poder constituinte originário, tá? Poder constituinte originário, ele é autopoético, constitui por si mesmo, ele tem uma incondicionalidade quanto à sua forma de se compor, tá? Ou seja, não preciso de uma forma específica, posso fazer que nem a Lunara disse, tem um povo, uma tribo ali, uma common law e tudo, que não vai ter uma lei escrita, mas ao mesmo tempo se constituiu, tá? São regidos por algum tipo de norma, por mais que não escrita, tá? Então já temos ali a manifestação do poder constituinte originário, em consequência, tá? A vida em sociedade. Por último, nós temos aí, quanto ao conteúdo, ele é ilimitado. Se quiser criar pena de morte para espirro, cria, exatamente. Quero criar pena de morte para espirro, pode criar. Agora, vai passar? Vai entrar dentro do ordenamento? Tá? Entrar dentro do ordenamento? Entrar no ordenamento? Não.
Não necessariamente, tá? Posso criar a pena de morte para quem joga lixo no chão? Pode. Vai entrar no ordenamento? Não sei, tá? Qual a ideia aqui? No momento de criação, posso tacar o que eu quiser dentro do ordenamento jurídico, tá? É um momento ali de ilimitabilidade quanto ao conteúdo que você está trabalhando dentro daquela nova ordem constitucional. A ideia é, se tudo aquilo ali que você está querendo vai passar ou não. Tranquilo? Ideia boa, para poder vocês pegarem bem rápido essa questão de conteúdo. Em 1824 tem um poder moderador, porque na hora de criar a Constituição, na hora do conteúdo, o imperador pensa, vou tacar aqui um poder moderador, que vai ficar, né, fora, distante mais dos três poderes, vai poder mexer e intervir em cada um deles, tá? Em 1891 não vamos ter essa figura. Observem, conteúdo, tá? Poderia ter tido em 1891? Poderia. Graças a Deus não teve e morreu e se extinguiu no Império. Mas a ideia é o quê? Quanto ao conteúdo, o poder constituinte, ele é ilimitado, tá? O originário. Agora vamos falar dele. Manuel Joseph Sieyès. Meus amigos, Emmanuel Joseph Sieyès vai ser um dos precursores, um dos primeiros na história que vai nos trazer essa palavra, essa terminologia na área de o que é poder constituinte, tá? Ele não fala exatamente, é um poder constituinte ou originário, ele começa a classificar, não. Você vê um pouquinho depois, com outros estudiosos, aqui no Brasil, com Paulo Bonavides, com... acho que não. Com Paulo Bonavides principalmente, antes dele, Rui Barbosa, tá? Essa galera começou a estudar e perceber esse diapasão do poder constituinte. Mas a ideia aqui do Sieyès é, ele estava olhando para o que estava acontecendo na França, participando ali do iluminismo, Catiane. Então ele percebe o quê? Cara, o que está acontecendo aqui é uma maravilha para eu despertar um pouco mais da autoconsciência desse povo. Mas ainda, ele era um abade, tá? Ele era ali voltado mais pro clérigo e tudo mais. E lendo, inspirado, leu Rousseau, né? Enfim, todo um negócio. A gente não vai poder entrar nesse debate agora, para não estender tanto. Mas ele vê Rousseau, vê Robespierre, vê Voltaire, vê a galera toda, tá? E ele começa a perceber o quê? Bom, Rousseau tá falando lá de democracia, Montesquieu tá falando de lei, separação de poderes. Bom, essa galera tá... Bem que o Montesquieu vem um pouquinho depois, mas... Essa galera tá interessante. E ele entra nessa história como? Quando? Quando ele publica a sua obra, né? Ou melhor, seu opúsculo, dizendo... um livrinho pequeno, né? Uns 51 páginas... Como Kant, por exemplo, né? Lá na Alemanha. O Kant na Alemanha nessa época estava publicando uma obra, um opúsculo chamado O que é o Iluminismo. Sapere aude, autonomia da vontade, né? Você ser guiado pela sua própria razão. Então a ideia aqui é o quê? O iluminismo estava sendo aquele vírus, tá? Um vírus interessante, né? Não vou dizer o melhor vírus de todos, mas um vírus interessante, né? Aqui analogamente, um vírus interessante estava se espalhando para romper com a monarquia absolutista. Nesse sentido, a gente vai observar que o Emmanuel Joseph Sieyès, ele olha e diz, ó, a nação já, né, possui a titularidade de um poder constituinte, tá? Ela é tudo. Ele vai falar isso basicamente, tá? Ah, deixei no gatilho, graças a Deus. Preciso mostrar pra vocês. Tá aqui nesse drive e vai estar no drive de vocês, tá? Deixei marcado aqui essa obra aqui. O que é o terceiro estado de Emmanuel Joseph Sieyès, tá? Eu vou abrir aqui. Se o Google deixar. Apresento-lhes Emmanuel Joseph Sieyès, tá? Considerações preliminares. Ele pergunta, o que é o terceiro estado? Lembre-se dos estados gerais da França, tá? Primeiro, segundo, terceiro estado. Primeiro, nobreza, monarquia, bem dizer. Segundo, clero. Terceiro, o povo. Basicamente isso, o povo. O povo que passava fome, o povo que representava 98%. Teve a Assembleia Nacional, né, francesa, dos Estados Gerais, e a gente percebeu aquela sacanagem que aconteceu. Voto por estado e não per capita. Então, o terceiro estado leva esse desaforo para casa, e aí começam-se as revoltas. O povo já tinha ali uma valoração negativa, o povo já estava revoltado. Faltava só riscar o palito. O que aconteceu? Sieyès vem e começa a descer o argumento, tá? O argumento dentro daqui, o argumento do ministro, o argumento, né, voltado ali para a razão. E aí ele começa a trabalhar de uma forma bem simples. Ele diz assim, o plano desse trabalho é muito simples, tá? O que ele vai fazer? Ele diz aqui, tá? Quem tiver interesse, viu? Leiam, é bem interessante. É bem simples, vamos responder 3 perguntas. Primeiro, o que é o terceiro estado? Tudo. E o que ele tem sido até agora na ordem política? Ou seja, o que ele tem sido até agora na monarquia, né? Nessa monarquia absolutista? Nada. O que ele pede? Terceira pergunta, ser alguma coisa, tá? Mais à frente, ele vai ter essa passagem aqui, sensacional, que eu não vou mentir pra vocês. Primeira vez que eu li, eu me arrepiei todinho, porque quando eu olhei pra isso aqui, pessoal, eu pensei, cara,
imagina o que não devia ser. Eu consegui me ver um pouco ali, viver um pouco dessa Revolução Francesa. Olha o que ele vai dizer, tá? Quem ousaria assim dizer que o terceiro estado não tem sido tudo o que é preciso para formar uma nação completa? Ele é o homem forte e robusto que está ainda com o braço preso. Se suprimisse as ordens privilegiadas, isso não diminuiria em nada a nação. Pelo contrário, lhe acrescentaria. Assim, o que é o terceiro estado? Tudo. Mas um tudo entravado e oprimido. O que seria ele sem as ordens de privilégios? Tudo. Mas um tudo livre e florescente. Nada pode funcionar sem ele. As coisas iriam infinitamente melhor sem os outros. Acabei de me arrupiar todinho de novo. Arrupiar, né? Ainda falo mesmo, arrupiar todinho de novo. Por quê? Gente, olha o que ele está dizendo. Ele está tentando trazer essa consciência de classe, essa coisa. E vejam também a temporalidade, vejam a atualidade, melhor dizendo, disso aqui, tá? O que nós somos? Somos terceiro estado ainda? Será? Tá? Mas enfim, mais na frente ele vai trazer aqui algumas ideias, tá? Do que é esse terceiro estado. Por quê? Porque a partir disso ele vai começar a trazer essa ideia de poder constituinte, ou seja, de romper. Que esse terceiro estado deveria, né, tirar, como ele diz ali naquele parágrafo anterior, esses privilégios do clérigo para poder, né, já que ele é tudo, ele deve se reinar, né, por si próprio. Então, aí ele começa, ó. Ele continua, perdão, ele finaliza. O que é uma nação? Aí é a ideia que a gente trouxe lá pro slide. Um corpo de associados que vivem sob uma lei comum. Olha aí, Lunária. Representados pela mesma legislatura. Foi por isso que eu perguntei se lá no Alasca a gente poderia ter um poder constituinte. Nessa ideia do CIES a gente poderia, certo? Olha que interessante, tá? Bom, mas ainda a gente vai finalizando, ó. O corpo de seus deputados se reúne separadamente. E mesmo que se reunisse em uma mesma sala com os deputados dos simples cidadãos, não seria menos certo que sua representação é essencialmente diferente e especial. Olha aqui. Esse ponto é que a gente pode ver como, né, a ideia do iluminismo bem forte. É estranha a nação, antes de tudo, por princípio, por sua missão, não vem do povo. Em seguida, por seu objetivo, já que consiste em defender não o interesse geral, mas o interesse particular. Olha que interessante, não é o interesse geral, como diria Rousseau, mas o interesse particular. O que ele está dizendo assim? A missão desse terceiro estado é atender o interesse geral, e não o interesse particular. Então, ou seja, ele se baseou no Rousseau, certo? Ele tem essa ideia, e a ideia de soberania. Então aqui a gente vai ter sempre o contraste, soberania popular, soberania da nação, certo? Como Montesquieu e o próprio Sieyès. Então tem esse embate. Mas a grande ideia é o quê? Ele começa a despertar, isso aqui ele joga, gente, ele publica, isso aqui é, a galera diz que é um panfleto, né? Enfim, lá no que se tem de estudo, dizem que é um panfleto e que isso começou a circular lá na França, né? Começou a circular lá na França, e a gente observa o quê? Que começou a se espalhar, se difundir, e o povo vai lendo. Aí, o que é o terceiro estado, se não a nação, tá? Por que o terceiro estado não se levanta e tira essa galera daí, tira esses privilegiados aí do poder, né? Aí você começa a ficar, a galera, a monarquia começou a ficar, pois é. Enfim, então é um conceito abstrato, mas que tem ali ponto de partida em Emmanuel Joseph Sieyès, tá? Como eu comentei, a gente tem a figura, tá? Dessa vez uma imagem mais com qualidade, da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que vocês lembram, né? Girondins de um lado, Jacobinos do outro, os três estados reunidos, primeiro estado aqui, nobreza, clero por aí, tá? E o que acontece? Aquela sacanagem, tá? De você fazer um voto por estado e não per capita. Então, por mais que o povo representasse 98% da população, a gente não teve uma nova Constituição, não teve novas garantias de direito. Esse é o grande problema que a gente tem na época da Revolução Francesa, tá? Que vai começar a desembocar no poder constituinte. Tá com a obra do Sieyès, que a gente viu aí, começa-se a despertar uma autoconsciência dessa população e eles começam a observar o seguinte, cara, a gente tem que dar um jeito. E aqui a leitura é essencial, tá? Principalmente da sociologia que vocês estudaram, para entender esse momento aqui fantástico, tá? De o que é realmente um poder constituinte, materialmente falando, tá? Materialmente falando, o mais próximo que a gente tem e o mais didático, que é a Revolução Francesa, vocês já estudaram bastante. Isso aqui, gente, é a Bastilha, tá? É aquela instituição da Bastilha que representa um poder. Toda instituição que representa um poder, se derrubada, ela passa um simbologismo. Na semiótica, tá? No geral, você começa a observar que existem elementos que representam um poder, tá? Congresso, uma Assembleia Legislativa, um órgão do Estado, tá? Um carro da polícia. Então você começa a observar que existem instituições, elementos da vida vivida cotidiana que representam instituições de poder. Nessa época era a Bastilha. Quando você tem uma quebra, uma tomada literalmente da Bastilha, que era lá onde eles prendiam, tá, as pessoas, quando você tem essa tomada da Bastilha, você observa o seguinte, cara,
a gente destruiu uma das maiores fontes de poder e de imposição coercitiva que se tinha dentro do Estado francês. Agora é tudo nosso. Agora, infelizmente, derramando muito sangue, é do povo, tá? E aí o poder constituinte originário revolucionário. Uma revolução. O fenômeno aqui que a gente está analisando do poder constituinte é uma revolução. Então a gente observa essa revolução francesa, tá? Sendo uma possibilidade de se instaurar uma nova ordem. Democrática? Não sei. Constitucional? Né? Provavelmente que sim. Mas ainda, depois, né, se instaurou a ordem constitucional. E aí a gente tem, né, o grande retrato dessa obra de Eugène Delacroix é tentar, né, deixar em um retrato só, que é difícil, toda essa história, todo esse arquétipo do que foi a Revolução Francesa. Então ele tenta deixar nesse quadro aqui, tá? E aí a leitura hermenêutica desse quadro seria basicamente entender que, basicamente, isso que não é mistério pra ninguém, a liberdade, tá? Essa mulher representaria a liberdade, guia no povo. Na cabecinha dela, temos aqui, ó, a figurinha, tá? Dos cabeças vermelhas, tá? Que eram os revolucionários, salvo engano, eram os jacobinos e girondinos. Peço perdão não lembrar disso agora, tá? Obviamente que seus despidos, porque representa a arte renascentista que estava rondando no iluminismo, tá? Mas ainda, observem que isso aqui, essa figurinha aqui, não tem mais do que, sei lá, 15, 14 anos de idade, tá? Crianças participando da Revolução Francesa, beleza? Então é um movimento conjunto, é um sentimento popular. Olha aqui, essa cartolinha, será que essa cartolinha existe? Ou existiria? Tá? Naquela época da França, será que não teve um apoio dos nossos amigos americanos? Olha só que interessante, certo? Ó, bem lembra um pouco o Abraham Lincoln, tá? E ainda, ó, a figurinha lá dos cabeças vermelhas, tá? Gente, tudo isso aqui, eu sei que eu prendi um tempo, pra vocês entenderem tudo agora com um pouco de velocidade. Não vou correr, não é meu objetivo com vocês. Meu objetivo com vocês é que vocês entendam, mas eu tô tentando colocar a base pra gente conseguir entender todo o resto, tá? Se pegou essa ideia do poder constituinte originário, de toda essa parte mais introdutória inicial, aqui a gente vai começar, tá? A fazer um bate-bola bem técnico, tá? Pro mapa de vocês, mas ao mesmo tempo quero que vocês entendam algumas das coisas. Então, ó, tirei esse aqui da obra do professor, salvo engano, Pedro Lenza. Esquematizado, enfim, ó, o Martins esquematizado, porque é uma figurinha bem legal que nos mostra as espécies de poder constituinte, até hoje, tá? E o que é dominante ali na doutrina, beleza? Como é que se divide o poder constituinte? Originário, derivado, difuso ou supranacional? Sei que são muitos nomes, sei que é muita coisa, não precisa decorar isso tudo pra prova, tá? Não precisa aprender de uma hora pra outra pra prova. Você já tem uma ideia, pelo menos, tá? Cumprindo ali com as nossas metas. Você já tem uma ideia, pelo menos, do que é o poder constituinte, tá? Quando perguntar o que é o poder constituinte, podem se agarrar ao poder constituinte originário e começar a dissertar sobre ele, tranquilo? É o primeiro ponto que pode ser cobrado ou vai ser cobrado no mapa da escrita de vocês. Agora, vai ser cobrado também quais são as espécies. São muitas coisas. Por isso que nós vamos nos debruçar hoje, basicamente, ao estudo desses três aqui. Esse aqui é o mais simples, mais tranquilo, né? Histórico, revolucionário. Já vim batendo essa bola com vocês, então a gente não volta pra eles. Derivado e difuso. Difuso, mutação condicional. Derivado, a gente vai ver reformador, decorrente, revisor, tá? Esses três aqui que vão dar um nozinho ali, vira e mexe, você vai confundir, mas a gente vai, né, desconfundir, a gente vai desatar os nós, tranquilo? Bom, vamos comigo. Ó, primeiro de tudo, espécies, né, de poder constituinte, tem uma parte aqui da doutrina, a gente vai dar uma pulada, não vou ficar lendo o texto todo, mas gosto dessa passagem aqui do Bulos, tá? O poder constituinte, ele se movimenta de forma diversificada, refletindo a sua força centrípeta na realidade que pretende projetar. Pera aí, deixa eu ver se eu... Acho que vai dar lunária. Cara, que pergunta sensacional. A pergunta da lunária é sensacional. Vamos lá. Será que seria revolucionário, mesmo não tendo uma revolução no Brasil? Entenda. O nosso, muitas das vezes, lunária, por incrível que pareça, foi revolucionário, sabia? Foi revolucionário. Por quê? Porque a gente precisou de algum ato que rompesse com aquele poder vigente, tá? A revolução que a gente trabalha aqui, quando a gente fala revolucionário, não precisa ser tomada da Bastilha, tá? Queda de Constantinopla, como foram alguns momentos da história. Não precisa ser uma revolução com sangue, tá? E, infelizmente, no nosso Brasil, a gente teve uma construção em cima do sangue. Infelizmente, tá? Principalmente o sangue negro, tá? Principalmente o sangue indígena. Perdão, o sangue dos povos originários, tá? Então, a ideia é o quê? Não precisa ter aquela revolução de quebrar, né? De destruir tudo. A ideia é... A revolução que se tem é uma revolução política, uma revolução social, tá? Com viéses econômicos às vezes, mas política, social, constitucionalismo.
tá? O constitucionalismo ele nos mostra essa análise, tá? Ao longo da trajetória dos ordenamentos. Brasil, Alemanha, Portugal, Itália, França, deixa eu falar Estados Unidos, né? Enfim, toda essa galera, quando a gente começa a analisar o constitucionalismo, a gente vê que é um movimento. É um movimento. Em algum momento, vai surgir aquele ponto, aquele epicentro que emerge uma constituição, que emerge um novo ordenamento, certo? Então a ideia aqui é o quê? A gente poderia, então, respondendo bem o objetivo da tua pergunta, classificar como um poder constituinte originário revolucionário, tá? A ideia de revolucionário é o quê? É que eu sempre tenho um movimento, sempre tenho um ato do povo, né, se manifestando. Então a independência, tá? Além da independência, é a proclamação da república, tá? Em 88, é o romper com essa galera aí da ditadura. Então, vira e mexe, vão ser momentos de revolução, tá? Mas não precisa ser uma revolução armada, uma revolução com sangue. Beleza? Basicamente essa é a ideia. Bom, e aí por que eu li o Boulos aqui, pessoal? Porque ele vai trabalhar, pegou a ideia, né, Leonardo? Eu nem perguntei, perdão, mas pegou a ideia, boa. O Boulos, ele diz assim, ó, o poder constituinte, se prenda esse momento aqui, ó, se movimenta de forma diversificada, tá? Primeira ideia, aproveitando a pergunta da Lunara, ele pode se movimentar de uma forma histórica, como foi na Inglaterra. Pode se movimentar de uma forma revolucionária, como foi no Brasil, como foi nos Estados Unidos, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele pretende se projetar, ele pretende fazer alguma coisa, como a gente viu lá no primeiro conceito, ainda no Boulos. Criar, reformar ou fazer a mutação nas cartas políticas, nas palavras de Boulos, tá? Uma dessas três coisas. E é o que a gente vai estudar agora, tá certo? Bom, mas primeiro de tudo eu preciso situar vocês na grande diferença do que é poder constituinte originário, que vocês já sabem, e poder constituinte derivado. Poder constituinte originário, autopoético. Vamos lá, poder político, poder jurídico, poder de fato. Autopoético, constitui-se por si mesmo, ilimitado quanto ao conteúdo. Se quiser criar pena de morte para espirro, cria. Incondicionado quanto à sua forma, não existe uma solenidade para fazer o poder constituinte, Catiane. Se eu quiser, eu posso fazer o poder constituinte numa revolução. Se eu quiser, eu posso só pegar o rei João, colocar sentadinho na cadeira e dizer, assina agora, tá? Posso fazer isso. Posso, Sibeli, mais ainda, ter um poder constituinte lá na Alemanha que vai dizer, ó, a Alemanha tá arrasada, bora criar uma constituição? Bora, pronto, certo? Poder constituinte, não tem uma solenidade. Sempre vai acontecer numa Assembleia Nacional, não. Sempre vai acontecer num Congresso Constituinte, não. Sempre vai acontecer no movimento revolucionário, não. Sempre vai acontecer no procedimento constituinte direto, não. Não tem uma forma específica. Pegada essa ideia, contraste para o poder constituinte derivado, que a gente vai com calma. O que é o poder constituinte derivado, tá? Conceito bem simples é entender que se o poder constituinte origina uma nova ordem constitucional, o poder derivado emana dele, tá? Mas ainda tem que seguir a Constituição, tá? Que ele nos traz. Então, aqui no caso brasileiro é poder constituinte originário de 1988, dá origem à Constituição Brasileira de 1988, derivando dele, poder constituinte originário derivado, tá? Exercido através dos estados federados, no estado de Ceará, nosso exemplo, vai ter, tá? A Constituição Estadual. Tranquilo? Mas, como eu sou desses, eu curto demais uma analogia, eu amo o que eu faço, vou deixar a analogia, tá? Do que? Pense aí nesses personagens queridos da nossa infância, da infância de alguns ou de todos. Capitão América, Popeye, Mickey, Fofão, certo? São personagens aí da cultura pop e tudo mais, beleza. São personagens aí originais, né? Personagens assim, pega aqui com o Walt Disney, pega aqui com a Marvel, não lembro quem fez o Popeye, pega a galera dessa época aí do Fofão, tenho medo do Fofão, tá? Mas enfim, são originais, né? E a Carreta Furacão? E a Carreta Furacão? São originais? Tá? Qual é a ideia? Tá? Qual é a ideia? Olha aqui. Originalmente você tem esse Capitão América aqui. Beleza que esse aqui é o dos quadrinhos, né? Capitão América, forte e tal. Tem um nacionalismo muito pesado. Popeye, que come espinafre, fica bombado. O Mickey, olha só que fofinho. Oh, pois é. Aí o Fofão, né? Essa figuriça aí, né? Que eu não sei como é que a galera achava isso fofo. Aí tu desce pra cá, Denise, e tu vê a Carreta Furacão, tá? A Carreta Furacão, beleza? Olha o estado desse Capitão América. Não come há uma semana. Não come há uma semana. Pega aqui esse elemento que nem faz parte dessa turma original. Olha o Fofão, tá? Olha o Mickey. E mais, olha o estado desse Popeye aqui, pela santa madrugada. O Popeye tá tocando o ukulele. Tá? Tô me segurando. O Popeye tá tocando o ukulele. O que é que eu quero dizer? O que eu tenho de original é uma coisa.
O que deriva, a ideia que vem depois é outra, tá? Acredito que nunca mais vocês vão esquecer o que é poder constituinte originário e derivado, tá? Bom, agora voltando pro modo sério, modo foco, vamos entender essa situação de poder constituinte e derivado, tá? A partir dessa analogia de um origina, o outro deriva. Vocês vão perceber que algumas coisas vão ter que ser obrigatoriamente iguais, parecidas, mas outras nem tanto, tá? Como a gente vê ali, o Mickey tá lá, bonitinho, uma coisa. Quando a gente vai ver, a carreta furacão é uma coisa... Jeová. Enfim, então como eu trouxe pra vocês aqui antes de apresentar a analogia, tá? PCO, poder constituinte originário, Constituição, beleza? O derivado, que alguns vão dizer instituído, de segundo grau, ele vem da Constituição. A própria Constituição do meu estado tem que autorizar um poder constituinte derivado, tá? Ele não vem do nada. Ele é condicionado quanto à sua forma. Ele é alopoético, tá? Não se constitui por si mesmo. Precisa de uma antecedência. Precisa de uma origem. Olha aí, entenderam a analogia? Precisa de uma origem para surgir. Ele é limitado quanto ao conteúdo. Não pode criar pena de morte para espirro. Que pena. Não pode, Denise, criar pena de morte para quem joga lixo na rua. Que pena, tá? Mas a ideia é essa, beleza? E aí, ó... Poder constituinte derivado, Constituição do Ceará, tá? Então, o texto constitucional da CF88, deixa eu botar bonitinho aqui, CF88 vai dizer, ó, pode sim criar, viu, a Constituição, mas tem que observar aí umas regras, beleza? Tranquilo? Já já a gente volta pra esse momento aí do nosso Brasil atual. Então, espécies, tá? Poder constituinte derivado, vamos ver as espécies. Até agora, não vou perguntar, que eu acho que deu mesmo pra entender, principalmente depois daquela analogia, enfim, vergonhosa da carreta do furacão, o que é a diferença entre originário e derivado. Então, as espécies é que a gente vai precisar ir com mais calma e eu vou perguntando se tá tudo bem, se não, beleza? Ó, poder constituinte derivado, reformador, revisor, decorrente ou difuso. Aquela classificação que a gente viu. É aqui que a gente vai pisando em ovos, bem dizer, mas com muita calma, com muito carinho. Por quê? Entendeu o que é originário? A gente teve uma base legal, viu se esse, né? Deu pra pegar. Lembra aí da Revolução Francesa que vocês vão ficar tranquilos, principalmente o conceito. Quando a gente transita para as espécies e vê o derivado faz assim, ó, né? 4 de uma vez. Mas vocês vão ver que é bem didático. E a própria nomenclatura salva. Reformador, revisor, decorrente, é o que vocês já devem estar imaginando, beleza? Ou já ouviram por aí, não sei, acho que o professor, não sei se o professor adiantou. Mas ó, poder constituinte derivado reformador, tá? Aqui é o seguinte, meus amigos, aqui é o seguinte. Artigo 5º, parágrafo 3º, vou trazer o momento atual, não tem porquê a gente voltar na história, para entender o reformador. Eu permito a elaboração, por exemplo, de emendas à Constituição, as PECs. Estamos discutindo agora, Catiane, no Congresso, a história da PEC que visa abolir, ou dar o fim, na escala 6/1, tá? Isso é uma manifestação do poder constituinte derivado reformador, tá? Todo momento, você tem uma PEC, manifestação do poder constituinte derivado reformador. PEC da blindagem, graças a Deus não passou, mas era uma manifestação, tá? PEC da reforma tributária, tá? Lei complementar, acho que 224 de 2025, 2023, enfim, tá? Mas enfim, a emenda à Constituição, a emenda à Constituição 132 de 2023, beleza? É uma emenda, já entrou, já incorporou. Quem fez essa emenda da reforma tributária foi o poder constituinte derivado reformador. Beleza? Então essa é a ideia. Mas, para não ficar só nessa ideia de PEC, trazer uma ideia diferente, ó. Incorporar, ratificar um tratado internacional de direitos humanos aqui no Brasil. Cabe. E eu acho que vocês viram em bloco de constitucionalidade, então vocês estão muito bem com isso. Não preciso explicar, assim, todos os detalhes. Vocês viram essa figura do parágrafo 3º. Ó. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas à Constituição. Ou seja, é a possibilidade, a capacidade de eu incorporar um tratado internacional que fale sobre direitos humanos. Deixo a ressalva que até 2004, emenda 45, 2004, os tratados que eram incorporados no ordenamento, eles eram no status de supralegalidade, tá? Nunca esqueçam disso, supralegalidade. Enquanto que, após a emenda de 2004, eles entravam, tá? Equiparados à emenda à Constituição. Toda vez, todo pacto que vocês verem, tá? Entrando equiparado à emenda à Constituição, vocês podem entender como um poder constituinte derivado reformador, tá? Por quê? Reforma, tá. Pensa aí, batendo martelinho, reformando a Constituição, tá? Como se a POB aqui tivesse cheia de buraco, cheia de lacuna, a gente precisasse emendar, tá? Então a ideia de emenda, ela vem dessa, tá? De você realmente fazer uma emenda, costurar a Constituição. Tranquilo? Bom, quanto ao rito, não se preocupem, tá? Principalmente pro mapa, não é o recorte de vocês agora.
Poder constituinte derivado decorrente. É uma classificação, tá? Que basicamente vai dizer o seguinte, ó. Quem é que vai ser esse poder constituinte derivado, tá? Ele decorre de quem? Ele vem da onde? Aí a gente começa a categorizar, classificar cada um por cada um, tá? A ideia aqui é o quê? Vou primeiro dar o disclaimer. Constituição Federal, tá? Aqui, órbita federal. Artigo 25. Autoriza, tá? Os Estados Federados a se constituírem através das suas Assembleias Legislativas com sua Constituição Estadual. Na Constituição Estadual, eu vou ter um trecho que vai nos permitir a criação de uma lei orgânica municipal, tá? Ou várias leis orgânicas municipais, até porque temos 5.000, acho que é, né? Assim, até onde eu lembro, 5.570 municípios, tá? 5.570 leis orgânicas municipais, pelo que sim, pelo que não, tá? Pode variar aí a depender do município que vocês estejam analisando. Mas, tá? A ideia geral é essa. Constituição Federal, Constituição Estadual e não existe Constituição Municipal, pelo amor de Santo Jeová. É lei orgânica municipal, tá? E aí você pergunta, por que, Luiz, não existe Constituição Municipal? Pensa o seguinte, Constituição, gente, é um bagulho, não é brinquedo não, é um negócio sério. Lembra da ideia do quebra-mar? Bum, levando porrada? Pois é, a Constituição Estadual também tá levando porrada, só que a gente não tá ligando pra ela, tá? A gente sabe um pouco da Constituição Federal, mas quando a gente olha pra Constituição Estadual, a gente não percebe que a pobrezinha tá tomando porrada, tá? Demandas tributárias, demandas penais, penal principalmente, tá? Segurando, tentando conter o ordenamento jurídico estadual, beleza? Então, sem contar que se eu tivesse uma Constituição para cada município, era caos, né? Era caos, era anomia, a gente voltava ali pro estado de guerra de todos contra todos, né? Como diria Hobbes. Bom, então a ideia é essa, tá? E aí eu vou ter a Assembleia Legislativa Estadual, alguns já conhecem tudo, estão vendo, né? Acho que até a galera da Liga de Direito Constitucional tava pensando nisso, em fazer, tô até com a camisa deles, né? Nossa, no caso, a gente a galera tá precisando fazer uma visita lá na Leste e tudo mais. É bem interessante, tá? Vocês conhecerem. Então é daqui, gente, tá? Constituição Estadual, em um momento da vida foi feito aqui, produzido aqui, beleza? E olha aí, bonitinha. Mas o que importa é, juridicamente, normativamente, agora falando. Ó o artigo 1º. O Estado do Ceará, unidade integrante da República Federativa do Brasil, exerce a sua autonomia política no âmbito das competências que lhe são conferidas pela Constituição da República, regendo-se por esta Constituição e as leis que adotar, tá? Mas, para vocês entenderem agora essa dinâmica do derivado decorrente, sempre se perguntando, da onde que decorre esse poder aí constituído, certo? Da onde é que decorre? Vocês vão olhar o artigo 25 da nossa Constituição Federal, que fala dos Estados Federados. Luiz, eu preciso saber se ela... Não. Constitucional 2, beleza? Direito Constitucional, Constitucional 2. Sem crânico, né? Como diria Chapolin. Agora, para entender mesmo, o que é essa ideia de poder constituinte derivado decorrente? Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Bem simples, né? Ó, observados os princípios dessa Constituição, você, Estado Federal do Ceará, você, Estado Federal da Bahia, pode se organizar pela sua Constituição, pela lei que você adotar. Olha aí, que legal, olha só, que bacana, né? É essa a ideia de poder constituinte derivado decorrente. Então não tem mistério, tá? Sempre trabalha nesse raciocínio, certo? Pensa no artigo 25 e pensa nessa ideia de decorrer. Eu decorro ali do artigo 25, eu decorro da Constituição Federal. Então se eu estou falando do órgão, do poder, tá? Sempre associando a palavra, ó, poder, se eu estou falando de poder, tá? Constituinte, que constitui, que deriva, então não é originário, e decorre, eu estou pensando num poder que está vinculado a alguém. E aí se eu pensar nessa ideia de produzir a Constituição, eu penso legislativo federal, legislativo estadual, tá certo? E o legislativo municipal também, aqui embaixo, ó, tá aqui, legislativo municipal, tá? Pelas câmaras, tranquilo? Aí institui a sua lei orgânica municipal, mas precisa respeitar a Constituição Estadual, e a Constituição Estadual respeita a Constituição Federal, tranquilo? Bacana? Bom, antes de avançar, que aqui o negócio vai ficar quente. Entenderam essa primeira parte, pessoal? Sim, não, alguma dúvida, soltem o verbo porque é o momento, tá? Daqui pra domingo eu vou meio que me isolar numa caverna, não volto mais, tá? Enfim, e aí pode ser que eu não responda, tô brincando, mas pode ser que eu não responda com tanta agilidade como eu respondo. Mas vocês são mais de boa. Pergunto, meus amigos, vocês têm alguma dúvida em relação a poder constituinte derivado, poder constituinte originário? Revisor. Acho que o revisor, ele tá mais pra frente, Leonardo. Deixa eu ver aqui. Tá, né? Acho que tá. Tá? Ainda bem que tu perguntou. Olha ele aqui. Olha ele aqui, eu tinha ocultado a página. Eu estava escondendo, Lunara, tá vendo?
Vocês estão percebendo a importância de vocês interagirem comigo, tá? Porque senão é esquizofrenia pura. É esquizofrenia pura. Bem, obrigado, Lunário. Pronto, tá aqui. Eu, na hora de editar, adaptando pra vocês e tudo, aí eu oculto uma página, deixo outra e tal, porque eu preciso focar em vocês, né? E aí eu ocultei essa página sem querer. Eu estava escondendo o conhecimento de vocês. Olha que trágico. Olha que horrível, tá? Monitor escondendo conhecimento. Vai, gente, ó. Antes de ir lá pra mutação condicional, que demanda mais tempo, mas é bem tranquilo, vamos ver aqui poder constituinte derivado revisor. O que a gente vai fazer com relação ao poder constituinte derivado revisor? A gente vai com calma, porque não tem assim uma coisa muito aprofundada, como mutação, que é o poder constituinte difuso, como o derivado revisor, ou o derivado reformador, o derivado recorrente, tá? Por quê? Porque no caso brasileiro, aqui foco no caso brasileiro, tá? Nós vamos ter uma coisa curiosa. E eu vou tomar cuidado aqui. Qual a ideia? Técnico, tá? Tô sendo um pouco mais técnico porque o professor vai fazer o aprofundamento e tal. E eu preciso deixar vocês habilitados para conseguir falar sobre, ou melhor, entender e conseguir conceituar. E juro para vocês, esses conceitos podem ser bem sucintos, por mais que não fique tão legal, mas, né, para um mapa da escrita, por exemplo, 30 linhas, tá? É interessante. Qual a ideia aqui? É literalmente o poder responsável por revisar a Constituição. Qual é a ideia aqui? Artigo 2º e 3º do ADCT. A gente vai precisar abrir, porque é importante, tá? Vocês terem visto isso aqui em algum momento. Tem até professor que fala depois em outras disciplinas, e nas disciplinas que vocês menos esperam, tá? Lembrando, né, vocês, não é curiosidade para ninguém, Constituição, preâmbulo, texto base e ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Não é mistério para ninguém, vamos aqui pro que interessa. Artigo 2º. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado, a gente, definirá, através de plebiscito, a forma republicana, monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Ou seja, o plebiscito de 1993 para você, Denise, você, Lunária, definir a forma e o sistema. Lembrando, né? Forma de governo, república, atualmente. E o sistema de governo é presidencialismo, não é parlamentarismo, tá? Pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Primeiro, teve gente que votou monarquia, tá? Só de sacanagem. Teve gente que votou monarquia e o parlamentarismo, deve ter tido um voto ou outro, eu não estava vivo na época para saber. Mas o que se tem registrado, tá? Principalmente nas obras constituintes que hoje em dia estão lá no Congresso, tem lá registrado, tá? Essa questão do boletim e tudo mais bonitinho. A ideia é o quê, tá? Eu não voar muito. No dia 7 de setembro de 1993, ou seja, 5 anos após a promulgação da Constituição, tá? Então, isso aqui, pensem assim, é o texto original de 88. De um certo modo tá? É o texto original. Beleza? Está digitalizado aqui. Mas quando eles botaram aqui, ó, de 7 de setembro de 1993. Aí, faz o plebiscito. Bacana. Plebiscito aqui, ó. Tá? Resultado geral, parará, deixei aqui. Eu não sei se eu botei o hiperlink pra vocês. Não, infelizmente não botei, depois eu coloco, tá? Plebiscito. Beleza. Só que se vocês olharem, é curioso, nosso caso brasileiro é curioso. Se vocês olharem o artigo 3º, vocês vão ver o seguinte. Do ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. O que aconteceu aqui? A gente estabeleceu um prazo para fazer a revisão da Constitucional. Ou seja, vamos aqui deter o artigo 3º, que era o mais didático para a gente entender o poder constituinte derivado revisor. Vai ser realizado após 5 anos, tá? Pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão unicameral. Qual o problema? Aqui, beleza, já disse quem é o poder responsável, né? Poder legislativo. E aí, os dois. E sessão unicameral, tá? A ideia é que é os dois. Agora, após 5 anos, aí a gente tem esse problema da exegese, a gente tem um problema de interpretação, aí, querendo ou não, é a norma, né? Acabou. Fez a revisão da Constituição, acabou. Não vai mais ter de novo. Acabou. Fez a revisão, foi. Entenderam a ideia? Esse é um detalhe. Aí, brincadeira à parte, né? Pode ter sido, não sei se tão certo, pode ter sido realmente ali a galera não se tocou direito do que estava fazendo, os constituintes. Ao mesmo tempo, pode ter sido realmente uma coisa feita, não, pré-meditado, porque qualquer coisa a gente faz a emenda. É uma ideia assim, tá? Mas o revisor seria essa ideia, tá, Lunário? É a ideia de você ter essa capacidade de ter um poder que, periodicamente, vai revisar essa Constituição, certo? É bem tranquilo de entender, é bem didático, mas pro caso brasileiro a gente fica com esse negócio de ficar, nossa, né? O que aconteceu em 1988? Lembrando, é o desespero, tá? Eu brinco assim e tal, é o meu jeito, mas é o desespero
da gente conseguir restabelecer a ordem democrática, tá? Até, sei lá, 80. Era ditadura, o bagulho era tenso, tá? Era tenso. Bom, agora no final da bebida mágica, agora vamos pro que interessa. Vamos pro um assunto meio delicado, mas com calma. Isso aqui vocês já viram, então a gente vai conseguir ganhar velocidade. Mutação constitucional. Qual a ideia aqui agora? O recorte para poder constituinte. Mutação constitucional, pessoal, é um fenômeno decorrente, tá? Do poder constituinte difuso. Ou melhor dizendo, ele é um fenômeno que depois, com Georges Bourdieu, vai receber o nome de poder constituinte difuso, tá? Ele é o primeiro ali, um dos primeiros a se manifestar e dizer, ó, isso aí, essa questão de você mudar a norma sem alterar o texto, é uma mutação constitucional informal. Mas isso é uma manifestação do poder constituinte, tá? Difuso. Por quê? Ele difunde na nossa sociedade, ele, além disso, difunde entre os próprios três poderes, tá? Então não é uma vinculação ali direta, Lunara, ao legislativo, tranquilo? Bom, agora, tecnicamente falando, o que importa pra gente? Saber que esse poder constituinte difuso, tá? Através da mutação constitucional informal, ele pode ser, principalmente pela doutrina, tá? Apresentado pelas três vias. A construção, o uso ou o costume constitucional. Um exemplo é a reclamação constitucional. Já explico para vocês. Interpretação constitucional, exemplo. Eu adoro esse exemplo. Palavras residentes. E decisão judicial, tá? A partir de uma decisão judicial eu posso alterar a norma sem alterar o texto. Aí vocês viram isso daqui, tá? Mas aqui eu vou deixar bem estampado no córtex pré-frontal de vocês, tá? Então, gente, ó, qual a ideia, tá? Puxei exatamente a imagem do roteiro do professor, que é bem didático, né? Que não é o diagrama de Venn, né? Certo ponto de vista. Ó, vias de mutação. Primeiro, construção, uso e costume constitucional. Reclamação constitucional. Até então, não se tinha regulado bem direitinho o que era a reclamação constitucional, bem como não se tinha ela incorporada de uma forma totalmente expressa na Constituição de 88, tá? O que aconteceu é que pré-88 a gente tinha muito dessa prática de fazer uma reclamação tentando ir direto pro STF, beleza? E aí o que acontece? A partir dessa prática, a partir desse uso, a partir desse costume constitucional, a gente tem o que a gente chama, tá, de uma mutação constitucional por um uso, por um costume. Por isso que eu brinco dizendo que a gente tem uma common law secreta, tá? Não temos uma common law, pelo amor de Deus. Mas que é um costume ali e tal, beleza? Que acaba virando. E lembrando lá de Teoria Geral do Estado, o próprio ordenamento jurídico tem dessas, tá? Leiam Bob, quem não é ainda, deem uma olhada, tá? Cadê ele? Ele tá aqui atrás de mim, me protegendo, ó. Quem não leu, dá uma olhada no Bob, tá? Teoria da norma teoria do ordenamento, enfim. Que ele vai falar, embaçado, né? Me censurando aí o Mitch. Teoria do ordenamento, ele vai dizer, né, que as lacunas podem ser preenchidas por costumes, por analogias, por princípios gerais de direito, tá? Não só ele, mas a própria Lindbe vai trazer essa ideia, tranquilo? Então, é basicamente isso, é um costume, uma prática que modifica ali a ordem constitucional que eu tenho, mas não toda a ordem constitucional. Então, ficaria preso ali a um aspecto específico. Além disso, a interpretação constitucional. Isso aqui é boa demais, tá? O uso da palavra residentes, por exemplo, no artigo 5º, caput da CF, tá? Eu vejo isso até em hermenêutica. Então, vamos ver aqui. É muito interessante a gente ter essa base da hermenêutica, tá? Não saiam da graduação sem fazer hermenêutica. Eu digo mesmo, não saiam da graduação sem fazer hermenêutica, beleza? É uma matéria importantíssima. Vocês estão vendo domicílio em direito civil ainda não, né? Ou vão ver? Só me digam, sim ou não. Vocês já viram domicílio ou não viram em direito civil? Sim! Ah, maravilha. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com a memória boa. Beleza, aí eu tô digitando qual o número, né? Ó, pronto. Ah, obrigado. É o lugar onde ela estabelece a sua residência. Olha aqui o que diz o Código Civil, viu? Artigo 70. Domicílio da pessoa natural, vocês, nós, é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Aquela ideia de ânimo de habitar, né? De ser encontrado. Certo. Artigo 5º, caput da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Catálogo do 5º, beleza? E os parágrafos. Se eu pego a palavra residentes, isso aqui é hermenêutica, tá? Jurídica e mutação constitucional ao vivo. Residentes. E utilizo o conceito técnico civilístico do Código Civil, o que eu vou fazer? Eu vou observar o seguinte. Residência, domicílio, residência é quem tem um ânimo definitivo. De ser, né? Estabelece uma residência com ânimo definitivo, ou seja, eu preciso ter um lugar fixo com ânimo definitivo de estar ali.
Beleza. E o que vai acontecer? Pensa aí no boliviano, no argentino, quem vocês quiserem, mas pega o pobre do boliviano, faz uma conexão de voo aqui com o Brasil, tá? Pra poder ir pra Portugal. O que vai acontecer? Quando ele desce do aeroporto, Denise, e ele não tem residência no Brasil, porque eu tô interpretando só na ótica civilista, ele não tem residência. Ah, tá, ele não tem residência. O que vai acontecer? Desceu da aeronave, desceu ali do aviãozinho. Cadê, meu irmão? Desceu ali do aviãozinho, certo? O primeiro faxineiro que encontrar esse cara vai escravizar. Que, Luiz? Olha aqui. Se ele não tem residência, ele não tem nenhum dos direitos fundamentais da Constituição. Nossa, mas como assim? Porque eu interpretei, fiz o uso da interpretação da hermenêutica jurídica, tá? Principalmente da hermenêutica no geral, não só a jurídica, mas aqui a jurídica, utilizando o conceito técnico-civilista do artigo 70 do Código Civil, certo? Acabei de dar para vocês o exemplo de interpretação constitucional, tá? Eu olhei para o quinto e atribuí sentido a uma palavra, atribuí sentido à interpretação, tá? Nada diferente, para quem está mais avançado na disciplina, domicílio tributário. Você olha para a palavra residentes e você olha, tá? Residentes eu também posso pensar no domicílio tributário. Ah, então, certo? A ideia é essa, só que por prática, por costume, as coisas, uma coisa intercalando a outra, tá? Por isso que tá assim, por prática, por costume, tá? Aí tangencia a interpretação, a gente já automaticamente ignora essa ideia de residência ter um ônibus definitivo e fez conexão de voo, tá tudo bem. Graças a Deus, não vai ser escravizado pelo faxineiro, tá? É um exemplo absurdo, é um exemplo louco, mas para deixar bem consolidado na mente de vocês essas ideias aqui, tá certo? Isso é uma ideia de interpretação constitucional, que é diferente de um certo ponto de vista, mas tem um pouco de interpretação na decisão judicial, beleza? Qual a ideia aqui? Pra não ficar uma coisa muito, jogada. A gente até agora trabalhou duas formas, tá, de mutação constitucional, que é a interpretação, o uso e o costume, né? Um exemplo aí do artigo 5º e a reclamação constitucional. Só que observem que a decisão judicial, aí, hermenêutica, eu vou ter ali um ato de escolha, um ato de vontade, uma valoração feita pelo magistrado. Normal, ok. A ideia é, quando a gente analisa com calma a atuação judicial, a gente consegue observar algumas nuances, Denise, bem subjetivas, bem escondidinhas, que só a hermenêutica nos revela. Só a hermenêutica nos revela. Qual é o detalhe? Quem decide, escolhe, tá? E aí vai fazer o uso, vai fazer o costume de uma decisão, enfim. A ideia é que, no final das contas, você interpreta, você usa, você decide, você, tá, julga, né? Judicializa, julga, mas julga. Então, quem julga fez uma decisão, mas para ter tido uma decisão ele precisou interpretar. Poderia ele decidir, por exemplo, um caso absurdo desse, como o pobre do boliviano que veio para cá fazer só uma conexão de voo, ele poderia decidir no caso dele e dizer, tá, eu vou interpretar, mas eu vou excluir, Lunara, essa interpretação técnico-civilista, que não é a que maior realiza direitos fundamentais. Entenderam agora a ideia? Eu preciso realizar a maioria dos direitos fundamentais. Como é que eu faço isso? Atribuindo uma interpretação, um balizamento interpretativo, tá, através dos princípios, que me ajudem, tá, a resolver aquele caso concreto com a maior, não só praticidade, mas com a maior, entre aspas, justiça, certo? Porque entre aspas, porque justiça, né, aquela ideia, o que é justiça, tá? Mas, realmente, nesse sentido aqui que a gente está atribuindo, de que seria justiça, para realizar direitos fundamentais. Mas, como eu gosto de fazer o serviço completo, artigo 226, um clássico, parágrafo 3º da Constituição. Do disclaimer. Não é só para esse momento da disciplina, tá? Em Civil 5, vocês vão se deparar com isso aqui novamente. Garanto pra vocês. Vamos lá. A família, tá? Agora estamos analisando, só pra deixar claro. Decisão judicial, tá? Uma mutação constitucional por via da decisão judicial. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para especial proteção do Estado, ou para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. O que está acontecendo aqui? O primeiro momento, a galera mais conserva e tudo mais, ou seja, de um modo geral, os exegéticos, né, bate a cara no texto e diz, é isso aqui, porque a lei está dizendo. Já dou disclaimer, quando alguém chegar em vocês e disser assim, não, você vai tirar uma dúvida e fala, não, porque a lei diz assim, olhe para essa pessoa e diga, volte a estudar, volte para a graduação, tá? Desculpa, professor, principalmente, volte para a graduação. Não é porque a lei está dizendo, não. Não é porque a lei está dizendo. Não é. Porque isso é interpretação puramente literal. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou batendo essa tecla? Qual é a interpretação que eu posso fazer aqui? De sacanagem, como eu fiz com um dos residentes. É reconhecida a união estável, né? Beleza. Entre o homem e a mulher. Ou seja, não pode ter entre homem e homem. Não pode entre mulher e mulher. E aí você me pergunta, Luiz, por que não pode? Porque a lei está dizendo.
Entenderam a ideia? Entenderam o problema, tá? Isso aí é uma herança maldita da escola da exegese, beleza? Muito focada ali na interpretação literal. Então o que acontece aqui? A gente pode ter mais de uma interpretação para esse artigo aqui. Vou fazer ao vivo aqui para vocês perceberem as duas teses. A tese que eu acabei de falar é a tese da proibição implícita. Ou seja, implicitamente a Constituição falou, ó, entre o homem e a mulher. Quem me garante que eles não colocaram aqui só de sacanagem, né? E não ressalvaram, né? Ou entre as pessoas, que aí ficava mais abrangente. Mas a ideia aqui é, eu posso manipular ao mesmo tempo aqui, mas agora tentando realizar direitos fundamentais no seguinte sentido. Entre o homem, ponto. Entre o homem, e aí eu posso atribuir o sentido do sexo masculino. Então, união estável homoafetiva entre pessoas do sexo masculino, garantido. Ou é reconhecida a união estável entre a mulher. Olha aí que interessante, agora eu posso ter a união estável homoafetiva entre as pessoas do sexo feminino. Qual é a interpretação que mais realiza direitos fundamentais? A segunda, tá? Que é a tese da lacuna. A lei não proibiu, ela só não previu. Tranquilo? Em 88 principalmente. Curioso que em 2002 o Código Civil também não se preocupou, eles não se preocuparam em inserir no Código Civil, em aumentar, né, essa ideia e mudar. Então se vocês olharem o artigo 1723 do Código Civil, vai estar basicamente a mesma ideia. Tranquilo? E aí você fica, pô Luiz, mas pra que tudo isso? Pra falar de mutação e tudo? Porque agora a gente vai ganhar velocidade, entender ativismo, judicialização a partir desses elementos que a gente percebeu de mutação constitucional. Ou seja, vocês já estão familiarizados com a ideia de judicialização da política e ativismo judicial. Os dois conflitando e, claro, tendo uma zona de sobreposição um para com o outro. Por quê? A partir das vias de mutação, podemos encontrar os seguintes fenômenos. Então, quando eu observo a interpretação, quando eu observo a decisão judicial, quando eu observo a construção constitucional, o uso, o costume constitucional, eu posso observar o seguinte, que eu tenho manifestações, fenômenos, uma judicialização da política e um ativismo judicial. Aproveitando o gancho do 226, parágrafo 3º. O que aconteceu? A ADI 4277, recebida pela ADPF 132, pelo princípio da fungibilidade da ação constitucional, o que vai acontecer? O que acontece no caso? Eu percebo que isso é uma demanda que deveria ter sido resolvida por quem? Legislativo, tá? Faz o L de legislativo, beleza? Legislativo. Por quê? Legislativo devia regular ou proposta de emenda, ou alteração, alguma forma legislativa de alterar essa situação, tá? Que estava obstando as pessoas da comunidade LGBTQIA+, de conseguirem ter acesso a o seu direito fundamental de união estável, por exemplo, certo? Isso é um fenômeno da judicialização da política. Por quê? Porque eu estou indo até o judiciário com causas eminentemente políticas. Então é uma causa que deveria ser resolvida pelo legislativo, mas acaba que não rola, certo? Acaba que o legislativo tá lá, que nem ontem na aula, né? Que compareceu, tá lá fixado no seu mundinho e esquece que ele tem que representar a sociedade, se for a Câmara, e tem que representar o Estado, se for o Senado, né? Olha que interessante. Mas enfim, ativismo judicial. Aqui é um fenômeno totalmente distinto. Aqui eu não estou falando de executivo nem de legislativo. É uma causa que nasce no Poder Judiciário e chega lá, por exemplo, no STF, a cor de cúpula, certo? Chega no STF, o que vai acontecer? O STF vai se deparar com uma situação diferenciada, com uma situação meio complexa, e aí observa o seguinte, ele vai dizer, pô, aqui eu vou ter que decidir, tá? E quem decide, escolhe. Quem escolhe, valora, já dizia Falcão, tá? Então eu atribuo valor, é um valor pessoal, um valor particular, materialmente falando, um valor político, um valor econômico, um valor religioso. A gente começa a olhar esses casos. Não vou abrir para não encher muito, que vocês já devem estar um pouco cansados, mas vocês lembram daquele vídeo do Barroso com o Gilmar Mendes, do Barroso dizendo assim, me deixa de fora desse mau sentimento, Vossa Excelência é uma desonra para esse tribunal, é só vil, bilis, ódio, mal secreto. Lembra, né, Daltro? Pronto. Daltro, acho que ele já sabe. Acreditem ou não, quem tinha razão ali era o Gilmar Mendes, tá? Quem tinha razão ali era o Gilmar Mendes. Por quê? E eu vou mostrar um pouquinho do ativismo judicial, tá? E depois a gente passa um exemplo altamente prático. O Gilmar Mendes, ele estava bolado porque um dia antes o Barroso, a Rosa Weber, principalmente eles dois, estavam, depois eu mostro pra vocês já de futuro, quando a gente voltar pra esse tema, mas eles estavam bolados, o Gilmar estava bolado porque Barroso e Rosa Weber tinham feito ali, agendado um julgamento, né, principalmente o Barroso, que era o relator, tinha agendado um julgamento pra a última sessão do último horário. Entendam, é como se fosse ali 8, 7 horas, não, vocês, do AB Noite, e aí tivesse que assistir uma aula do CD.
Essa é a ideia, tá? E aí, qual era a causa? Causa pesada. Pega aí o que vocês já viram e estão vendo. Aqui, ó. Eles queriam pegar o artigo 126 do Código Penal e fazer o seguinte, ó, com consentimento da gestante. Eles queriam, essa é a DPF. Se não tiver acreditando tudo que eu tô dizendo, vão caçar isso aqui. Eles queriam pegar esse artigo aqui, aborto provocado com consentimento da gestante, e de tirar a criminalidade, né? Tirar a tipicidade desse crime. Porque eles entendiam que não, como tem um consentimento e tal, não vou entrar no mérito disso. A ideia aqui é o quê? Eles queriam tratar dessa causa pesada, ou seja, de permitir o aborto com consentimento da gestante, no último horário da última sessão, numa ADPF, certo? Só me engano, a ADPF aqui, né, que tá escrito? Uma DPF. Aí, no outro dia seguinte, o Gilmar ficou bolado. E outra, quando o Gilmar foi tacar o voto dele, tá? Isso aqui, gente, eu não tô nem contando historinha boba não pra, né, quem tiver aí do outro lado tá meio assim, mas tô contando aqui uma história do que é o ativismo judicial, tá? Assim, uma historinha e depois eu vou mostrar o exemplo, vou falar do exemplo mais prático. Mas a ideia é o quê? Aí no outro dia, antes de decidir, no caso, o Gilmar, ele tinha, todo mundo tem que dar o voto, né? Vocês sabem como é que o Gilmar fez o voto dele? Ele veio aqui, nesse site, ó, puxou a primeira notícia que ele viu sobre, sei lá, cadê? Primeira notícia que ele viu sobre sociedade ou sobre educação, ele veio aqui, ó, as notícias. Ele veio aqui e botou lá no voto dele, para fundamentar o voto dele, o seguinte: de acordo com Carta Capital, né, saiu agora a notícia de que o aborto, né, ele começou a botar, e assim, 4 parágrafos, tá? Não sei se o professor já mostrou ou vai mostrar, acho que ele vai mostrar. 4 parágrafos, tá? Então tô dando um pouquinho de spoiler, mas 4 parágrafos. A decisão, o voto dele para falar sobre isso. E entenda, eu não tô, né, tacando pau nem criticando o Gilmar, é pra vocês entenderem o quê? Como eles estão brincando lá em cima. Estão brincando, entendeu? Tipo assim, é birra, é fazer um julgamento de qualquer jeito, enfim, tudo isso, gente, é ativismo judicial, tá? Porque são valores ali rondando. E às vezes, foi mal, mas aí são gente que não é gente, os ministros e tal, a galera não consegue controlar os próprios valores, certo? Na hora de decidir é muito importante. Então você não pode ficar cego de valores. Pensar, não, mas o aborto é chama de... Mas calma. Vamos saber, né, filtrar, trabalhar. Vocês são juristas agora, né? Vocês e aquela galera lá já devia ter se tocado disso. Alguns, né? Enfim, a história é essa. Mas pra ficar bem tintim por tintim, lembre-se do caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o juiz, queria lembrar o nome dele, tá? Que precisa repassar essa informação, mas Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando a gente tem aquele juiz que de sacanagem não, né? Arbitrariamente, sem pensar, enfim, ridiculamente, decide pela absolvição de um sujeito ativo que tinha praticado estupro, tá? Contra uma garota de, salvo engano, 12, 13 anos de idade, certo? E quando a gente vai ver a decisão dele, ele fez o quê? ChatGPT. E botou lá o prompt, e não lembrou de tirar o prompt. Olha a sacanagem. A ideia aqui é o quê, tá? Acho que vale a pena... deixa eu ver... Acho que é Tribunal TJMG, quer ver? Qual a ideia aqui? Ele já tinha decidido, pessoal. Pra vocês entenderem ativismo, ele já tinha decidido. Ele só tava procurando... Deixado aberto. Ele tava procurando uma forma... o desembargador tá aqui. Ele tava procurando uma forma de fundamentar a decisão, tá? Então depois eu vou deixar um hiperlink em um momento aqui, uma página aqui do slide, pra vocês olharem com calma. Ele já tinha decidido. Quando ele se deparou com o caso, às vezes consentiu, às vezes também, pedófilo e tudo mais, e consentiu, já tava ali, não, aqui tá. Ou se não, tá muito preso no passado, tá? Tô aqui atribuindo as possibilidades. Tá muito preso no passado, porque ele vai tentar fundamentar de um jeito que era fundamentado há, sei lá, 60, 50 anos atrás, mas de lá pra cá, tudo mudou, beleza? E aí você percebe essa manifestação, ao vivo e a cores, do ativismo judicial, certo? Que é o projetar os meus valores dentro da decisão, ao invés de fazer o quê? Olhar para as partes, olhar para o processo, filtrar os valores das partes e trabalhar todo o cenário jurídico. Através da lei, Constituição, hermenêutica, o que der, certo? Essa é a ideia de ativismo judicial, tá? Perdi o tempo aqui, mas para finalizar, né, esse momento, poder conjunto derivado, então, difuso, pontozinhos bem legais, pra gente fixar o conceito. Alterações não formais na Constituição. Perceba que tudo o que aconteceu aqui são alterações, principalmente a ADI 4277, recebida pela DPF 132. 226, parágrafo 3º. A gente mudou, tá, a norma sem alterar o texto.
eu abri aqui o site do Planalto na Constituição, exatamente como está agora. Então, o mundo ainda está, né, com essa... Ainda estamos com essa mesma norma aqui do parágrafo 3º, certo? Entre o homem e a mulher. Só que, na hora da aplicação prática, se for entre duas pessoas do sexo masculino e duas pessoas do sexo feminino, tá tudo bem, beleza? Eu alterei a norma sem alterar o texto. Eu altero a norma. Teoria geral da norma jurídica, vocês lembram, né? Teoria geral do direito, pois é, eu altero a norma, tá? Se A é B deve ser, enquanto que eu não altero o texto, eu nem cutuco no texto. Como? Interpretação. Então o texto virou objeto de interpretação e a norma é o resultado dessa interpretação, beleza? E aí, nosso exemplozinho, tranquilo? Bom, ó, aproveitando, falei pra vocês, né, 1723, ó, mesma, é um Ctrl+C, Ctrl+V, beleza, aqui com os detalhes da união estável, né, as características, mas Ctrl+C, Ctrl+V gigante, né, enfim, e ficou essa coisa, né, 2002, né, querendo mudar. Passagenzinha, beleza, dos votos, mas eu quero mostrar rapidamente, não vou ler tudo, mas eu quero mostrar rapidamente pra vocês isso aqui, ó. Primeiro, tá, aqui o próprio César Peluso, tá, sendo presidente, tal, e que é a decisão, ó. Daí a dificuldade hermenêutica seria possível incluir esse regime uma situação que não foi originalmente prevista pelo legislador ao estabelecer a premissa para a consequência jurídica. Não haveria transbordamento dos limites da atividade jurisdicional, né? A pergunta. E ele diz, a resposta à última pergunta, à última questão, adianto, é desenganadamente negativa. Ou seja, se a gente mudar aqui a interpretação, mudar aqui a aplicação da norma, vamos estar transbordando os limites da atividade jurisdicional? Paralelamente a isso, será que não vai ser, na cabeça deles, né? Será que não vai ser ativismo se a gente mudar aqui? Olha a ideia. Então, tá? Eles trabalham esse raciocínio. Mas, né, por decisão, foi unânime, beleza? A decisão foi unânime. Todo mundo entendeu que tinha que ser unânime. Porque eles percebem que não acompanhou. Por isso que cabe a gente ler essa passagem aqui. Isso tudo da ADI 4277, tá? Se vocês derem uma olhada, tá lá. Recebida pela DPF 132. Ó, o que ele vai dizer? Revela-se então a modificação paradigmática no direito de família. Este para ser o direito das famílias, isto é, das famílias plurais, e não somente da família matrimonial resultante do casamento, em detrimento do patrimônio, elegendo-se amor, carinho, afetividade entre os membros como elementos centrais de caracterização da entidade familiar. Alterou-se a visão tradicional sobre a família, que deixa de servir a fins meramente patrimoniais e passa a existir para que os respectivos membros possam ter uma vida plena comum. Abandona-se o conceito de família enquanto instituição fim em si mesmo, para identificar nela a qualidade de instrumento a serviço da dignidade de cada partícipe, como defende Guilherme Calmon no Grande da Gama. Ok. Ressalva para a serviço da dignidade de cada partícipe. Leia-se, dignidade da pessoa humana, tá? Um dos princípios mais importantes, se não o mais importante, do nosso ordenamento jurídico. Vamos estudar ele mais em breve, tá? E aí, passou para a decisão, né? Com o julgamento dessa DPF, com ação direta, que teve a fungibilidade, basta entender o quê? Aqui, ó, finalzinho, cadê? O tribunal, ainda por votação unânime, julgou procedente as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, autorizados os ministros a decidirem monocraticamente sobre a mesma questão, independentemente da publicação do acórdão. Aproveitando que vocês estão vendo e viram controle de constitucionalidade, estão vendo aqui uma decisão prática. Vocês acham que seria mais favorável essa decisão ser ex tunc ou ex nunc? E aí depois eu digo qual foi. Ex tunc ou ex nunc? É a decisão dessa ADI. É mais interessante para o ordenamento ser ex tunc ou ex nunc? Lembrando, ela foi por unanimidade. Unanimidade. Todo mundo entendeu pela unanimidade da procedência do pedido da DPF. E aí, alguma ideia? Ex nunc. Boa, Nara, boa. Ex nunc, mas... Eita. Acho que foi aqui em cima, vizinho. Pois é, ex nunc. Sim. Ex nunc. Por quê? Porque a gente consegue trazer uma maior ordem jurídica, aquela ideia de sobreposição, eficácia e validade. A gente consegue trazer para o povo, para o senso comum, a ideia de, não, tá valendo de agora em diante, certo? Aí a gente fica mais, legal, tá? Mas se eu quisesse reconhecer retroativamente, aí seria outro debate, tranquilo? Mas é a passagem do voto, importantíssimo, ó, por isso que ele fala, daí a dificuldade hermenêutica, beleza? Então a galera que tá lá, a gente decidindo, que olha assim pra cima, aí estão lá em Brasília, a galera que tá lá decidindo, eles, entre aspas, sabem o que estão fazendo, tá? É porque o poder concentra muito. Se eles não souberem, se a pessoa não souber, né, como diria Montesquieu, que o poder, que quem tem muito poder tende a dele abusar, e você pode ficar cego de valores, isso começa a ficar meio, né, complicado. Então, graças a Deus, né, a divindade, esse caso aqui saiu desse jeito, tranquilo? Enfim, quem tiver curiosidade pode olhar aqui, tá? Com mais detalhes, toda
a dificuldade que se teve, a parte legislativa da situação, da controvérsia, sendo liderado pela deputada Erika Hilton, tá? Essa situação aí teve muito influxo, muita movimentação do próprio Congresso. Mas como a gente tem um Congresso mais conservador, a bancada mais conservadora na época e ainda hoje em dia, tá? Essa possibilidade de atuar legislativamente ficou restringida. Então a gente precisou da via judicial para poder fazer. E, para fixar bem na mente de vocês, o que a gente fez aqui agora, de ler, ver a decisão em partes, a gente percebeu o quê? A sobreposição, o momento de sobreposição da judicialização e do ativismo. Eles precisaram projetar valores, de um certo modo, pessoais deles, mas também observando os valores da sociedade. Por isso que eles falam, ó, mudou o direito de família, não é direito só de família, é o direito das famílias, as plurais também, tá? E aí começaram a perceber essa situação, então tem um ativismo. E judicialização por quê? Era para ter sido resolvido pelo legislativo. Fazer o quê? Tá? E, gente, pra finalizar, acho que eu coloquei aqui, tá? Antes de liberar a frequência. Ai, meu Deus, verdade. Limitações ao poder constituinte, mas aqui é tranquilo. Eu vou dar um exemplo pra cada e todo mundo vai sair daqui muito feliz, sabendo os limites do poder constituinte, beleza? Porque também vai cair no mapa da escrita de vocês, tá? Então, é o nosso ato final, nosso gancho final, tá? Fiquem aí que vai dar certo. Mas é bem tranquilo, beleza? Limitações ao poder constituinte. Observem, estudamos desde o zero, basicamente. Eu fiz aqui aqueles esforços para poder deixar vocês bem ancorados com base do que é o poder constituinte originário, suas espécies, as espécies do poder constituinte derivado e o poder constituinte difuso. Acho que ronda na mente de vocês o quê? Mas e o supranacional? Deixa ele quieto. Vocês vão estudar ele com calma e não é um recorte maior assim para nossa disciplina agora, nem para o mapa da escrita. Agora, limitações. Eu preciso entender, Denise, Nari, Manoel, Alexandre, que eu tenho limitações ao poder constituinte. Ou seja, ele não pode tudo, tá? Em um momento, no poder originário, ele pôde, né? Ele tem lá a sua possibilidade de ser ilimitado, autopoético e incondicionado, tá? Incondicionado quanto à forma e ilimitado quanto ao conteúdo. Se quiser criar pena de morte para espirro, cria. O problema agora é, quando eu tenho um poder constituinte derivado, eu posso ter barreiras? E outra, eu realmente posso ter alguma limitação? O poder constituinte originário pode tudo de qualquer jeito? Resposta, não, tá? É interessante isso. Por mais que a gente tenha trabalhado no raciocínio até agora de é ilimitado, é incondicionado, é autopoético, vocês vão perceber que existe uma outra limitação bem sucinta, bem específica sobre cada um deles, tá? Mas antes, mas antes, só dar aquela ressalva, não vamos rever, obviamente, vocês já devem saber isso aqui, a ideia de princípio da vedação do retrocesso social através do efeito clique, certo? Efeito clique. Então, é a ideia a lei que vier depois, vocês viram isso em aplicabilidade às normas, não pode, né, abolir, extinguir algum direito fundamental já adquirido, né, já inserido no ordenamento. Os fundamentos, dignidade pessoa humana, Estado social democrático, supremacia e a eficácia das normas limitadas de princípio programático. Dá uma olhada aí no parágrafo 2º do artigo 5º, que isso fica mais claro, tá? Então, aquela ideia. Avançou, não volta. Princípio da vedação. Levando em consideração essa premissa, o que a gente vai fazer? A gente vai observar as limitações ao poder constituinte, usando só esse slide aqui, prometo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos olhar que existem dois polos. Existem limitações que estão expressas no texto da Constituição e existem limitações que estão implícitas no texto da Constituição, certo? Dessa garotona aqui, tá? E aí a gente vai analisar um pouquinho cada casuística. Como? Primeiro vamos se debruçar, ao que é um pouco mais fácil de entender agora, que são as limitações expressas ao poder constituinte derivado. Depois a gente fala da limitação ao PCO, que basicamente não tem assim uma coisa muito exata, mas a doutrina vai trazer, não, existe ainda uma possibilidade de limitação ao PCO, tá? Que seria quase que uma limitação lógica. Bom, nesse sentido, expressas, beleza? Formais, circunstanciais e materiais. Com calma aqui. A nomenclatura vai salvar vocês em qualquer momento da graduação e não é diferente no direito constitucional. Então, se está expresso, não está implícito, tá? E se está expresso, está escrito em algum canto. Vamos olhar? Primeiro, vamos ver como é que é a ordem. Primeiro, vamos olhar as circunstanciais, tá? Existem circunstâncias na vida cotidiana que a gente não vai poder alterar o texto da Constituição. Isso mesmo. Então, artigo 60, vocês já conhecem, ó. A Constituição pode ser emendada mediante proposta. PEC. Quando vocês vêm aqui e observam o parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: limitação circunstancial, tá? Em relação a esse poder constituinte derivado, beleza? Não vamos nos prender, mas é o revisor, é o reformador? Pense assim, é o poder constituinte derivado, tá? Notadamente, o reformador, porque ele vai fazer as reformas, né, as alterações no texto, através da PEC. Então,
o que importa vocês entenderem o seguinte, existe essa primeira limitação. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de sítio e estado de defesa. E ao contrário, estado de defesa e de estado de sítio, certo? Nesse sentido, tá tendo a intervenção federal, precisa estar acontecendo no aqui e agora. Se você vai apresentar a PEC, tá? Eu gosto de dar esse exemplo. Tô aqui, somos senadores, aí eu apresento a PEC, aí a Lunara, a Denise vão dizer assim, não, mas não pode apresentar essa PEC não, tá tendo intervenção federal. Aí eu, da onde, menina? Aí vocês falam, não teve aquela do Rio de Janeiro? Aí, peraí, né? Sacanagem. Tem que estar acontecendo uma intervenção federal agora, tá? Por quê? Qual é a lógica? Pô, ninguém vai estar preocupado em emendar a Constituição enquanto tá tendo ali quase que um movimento separatista. Alô, Santa Catarina? Pois é. E estado de defesa? Estado de defesa, aquele momento ali, às vezes está em guerra e tudo mais, certo? E o estado de sítio, beleza? Isso aqui vocês vão estudar com calma em Direito Constitucional 2, cada uma das hipóteses, mas está lá no artigo 34 da nossa Constituição. Legal? A ideia aqui é o quê? Nessas circunstâncias, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não se pode alterar a Constituição, tá? Limitações de circunstâncias, de momento ali, tá? Além disso, limitações formais, tá? Não vou entrar aqui não, é limitações formais, porque a gente vai na sequência. Limitação formal, vocês vão vir para os parágrafos segundo, terceiro e quinto. Segundo, terceiro e quinto, tá? Limitações formais. Por quê? Porque vocês vão perceber que é o procedimento, é a forma, é a solenidade de fazer aquela proposta de emenda à Constituição que vai ser limitada, certo? Como assim? Observe. A proposta de emenda à Constituição vai ser discutida e votada em cada casa do Congresso, Senado e Câmara, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, ou seja, se nos 2 turnos ela tiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. Para começar, 1/3, tá? Para fazer lá a votação, 3/5 dos respectivos membros, tá? Depois ali de apurado os 2 turnos. Então o quórum final, você precisa olhar os 3/5, tá? Tranquilo? Mas não se preocupem com a ideia de como é que eu calculo aqui a fração, não sei o que. Calma. Além de nós sermos de humanas, o momento agora, não precisa se preocupar com isso. Basta entender que esses dois, mas agora o que a gente leu, é uma limitação formal. Precisa dessa formalidade. 2 turnos, cada casa, tá? 3/5. Então vocês percebem a formalidade. Rigidez, sócio não. Rigidez técnico-jurídica. Supremacia formal, tá? Terceira, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal com o respectivo número de ordem, tá? Ou seja, tem um número de ordem ali para você colocar a PEC. A PEC tem que estar numeradinha, beleza? Tá? Aí a gente pula pro parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada não pode, proibido, ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ou seja, apresenta uma PEC aqui, tá? Agora, no momento atual, na vida atual. Estamos aqui no Senado, eu, Denise, Alexandre, Lunara, Emanuele. Apresento pra vocês, meus amigos. Olha a proposta de emenda à Constituição. Aí vocês vão olhar a matéria. Aí vocês veem, pô, Luiz, pena de morte pra espirro? Sim, eu quero pena de morte pra espirro. Ou pena de morte pra quem joga lixo na rua. Vocês vão ver, cara, isso aqui não tem o menor sentido e tal. Aí a gente não quer não. Beleza? A gente não quer não. Galera não vota, não ganha apoio, não tem ninguém me apoiando. Aí o que acontece? Eu tento apresentar de novo. Eu sou insistente, eu sou chato. Como vocês podem ver até agora, eu sou chato. Vou apresentar de novo. Lunara, Alexandre, Denise, Emanuele. Mais uma vez. Aí vocês vão dizer, tu tá ficando doido? Tá violando o parágrafo 5º, cara. Vai te aquietar. Limitação formal. Se eu apresento uma PEC e depois tento apresentar a PEC na mesma matéria, com o mesmo assunto, apresenta uma PEC que eu quero pena de morte pra quem joga lixo na rua. Aí vocês rejeitam. Aí eu apresento outra. Vocês rejeitam de novo, tá? Na verdade, ela nem poderia ter sido objeto, né, de nova proposta. Eita, que o vizinho em cima tá fazendo uma reforma. Mas a ideia é essa, certo? A ideia é o quê? A matéria, se for rejeitada, tá? Ou prejudicada, enfim, já tá inconstitucional de plano, vai acontecer o seguinte, eu não posso apresentar de novo, tá? Se eu apresentar de novo, é uma limitação formal, por mais que eu tenha mudado a minha proposta de emenda, beleza? Basta entender que é uma questão de procedimento, certo? Por mais, aí você pode perguntar, mas isso está escrito a matéria, não é uma limitação material? Não, tá? Porque a limitação material é exclusivamente parágrafo 4º e seus incisos, tá? Do artigo 5º, do artigo 5º, é que eu falo também, do artigo 60 da Constituição, tá? Então, a última forma expressa de limitação que está no texto da Constituição é o parágrafo 4º do artigo 60, tá? Não será objeto é tão rápido que eu nem... Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí, as causas, né?
Forma federativa do Estado, voto secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Interessante a gente observar que o voto obrigatório, será que eu posso abolir? Não está escrito. Exegese, aquela coisa, tá? Mas por esse momento, a gente conseguiu repassar um pouco. E outra, eu vou transformar esses comentários gigantes, deixa eu ver. Não, comentário gigante não, esses aqui são pequenininhos. Eu vou transformar esses comentários em slides, aí vocês olharem com calma. Mas vejam as indicações de leitura do professor e vejam, não estamos terminando, tá? Mas só repassando, tem os exercícios. Veja as indicações de leitura, o slide é mais complemento visual e exercitem, tá? Porque a nossa proposta de treino vai estar disponível no Drive assim que acabar o GED. Implícitas, para finalizar esse momento, todo mundo sai aqui muito feliz, nem tanto que tem exercício, e a gente fica bem legal, mas vocês vão ver, é importante, tá? Os exercícios para vocês fixarem algumas ideias e a gente sai daqui muito feliz. Ó, implícitas, limitação ao poder constituinte derivado implícito, tá? Observem, tudo isso aqui pode ser abordado como? Com o enunciadozinho da proposta. Ah, fale das limitações do poder constituinte derivado. Você pode citar, que tem as expressas, implícitas e tal, e pegar uma específica e vral, pronto, tranquilo, certo? Só para dar o disclaimer. Implícitas, tá? Existem as implícitas no plano lógico e da própria impossibilidade de alterar o titular do poder constituinte derivado reformador, tá? Vamos nos debruçar agora ao poder constituinte derivado reformador. Deixei aqui o comentário do seguinte: qual é a ideia, tá? Grandíssimo comentário do Luiz Guilherme do passado, mas isso aqui já dá para entender na minha cabeça. O poder constituinte derivado reformador poderia alterar o próprio PCO, poderia alterar, lembrando, ele é o poder constituinte originário, além de já ser autopoético, ilimitado, incondicionado, ele é latente, ele está acontecendo toda hora, tá? Porque ele já instaurou, pensa no Big Bang, tá? Pum, já instaurou a Constituição de 88 e vai expandindo, vai aumentando, tá? Se eu tivesse um poder constituinte derivado reformador que tentasse conter o Big Bang traço, né? Analogia, o Big Bang, não daria certo, tá? Não daria certo, é uma limitação lógica. O poder constituinte derivado não pode, logicamente falando, limitar o poder constituinte originário, beleza? Limitação lógica, é a primeira, mas tá na doutrina, tá a ideia aí. E aí vocês perguntam, mas por que eles perder tempo com essa ideia de tentaram, tá? Tem doutrinador aí que é sem vergonha, então tomem cuidado com o que vocês leem. Ah, agora a questão é, Luiz, eu posso alterar a titularidade do poder constituinte derivado reformador? Posso, Nara? Posso, Alexandre? Sim ou não? Ou seja, quem é o titular do poder constituinte derivado reformador? Para ficar legal, bem fácil, bem rápido. Geralmente, por vezes, o Congresso Nacional. Agora, atualmente, tá? Não é o STF, não é o Executivo. Por quê? Porque se o titular for o presidente, eu vou resumir, eu vou só botar as hipóteses aqui, mas eu vou resumir. Viola o checks and balance, tá? O resumo da OPRES, viola o checks and balance. Imagina o presidente sozinho, concentrando o poder nele, poder alterar, fazer PEC. Porra. Loucura, tá? 2. Se for o STF, ainda vai ferir o checks and balance, tá? Até porque o próprio 60 parágrafo 4º, tá? Vai trazer essa ideia. Mas não está escrito expressamente no 60 parágrafo 4º que isso aqui é uma limitação. A gente diz que é implícito porque, através da interpretação, tentando realizar direitos fundamentais de acordo com a uniformidade da Constituição, a gente vai observar o seguinte: se eu concentrar o poder constituinte derivado reformador nas mãos de um órgão só, ou uma pessoa só, o negócio vai ficar tenso. Eu firo checks and balance. Não vai ter nem sistema de freios e contrapesos para contar a história. Se for só, aí você pode perguntar, tá, Luiz, é o Congresso, mas não poderia ser só a Câmara? Poderia ser só o Senado? Não, pela mesma lógica, tá? Ainda na ideia do próprio parágrafo 3º, tá? Porque eu perderia a representação dos estados, se eu deixasse só nas mãos da Câmara. Se eu boto só nas mãos do Senado, eu perco a representação do povo, tá? Que é a Câmara. Tranquilo? Mas eu vou transformar isso aqui em slide para ficar bem chutinho, mas não deixem de ler as indicações, certo? Gente, até agora. É importante, tá? Sei que já tá dando aquela hora do almoçar, né? A-O-M-O-S-S-R, M-O-S-S-A-R, almoçar. Mas alguma dúvida? Sem medo de ser feliz? Alguma dúvida? Né, Daltra? Almoçar. Já podia almoçar? Pode ou não pode? Tá? Eu ainda vou demorar um pouquinho, mas eu preciso saber mesmo, porque é muito importante. Vocês têm alguma dúvida? Sobre qualquer coisa, ou a dúvida só vem na hora do mapa? Não, né, Lunário? Então, vamos passando, e aí eu vou precisar, por favor, da interação de vocês. Manuel, Denise, sei que vocês já estão aí preocupados assim, tem que ajeitar aqui as coisas e tudo. Mas, rapidinho, pra gente sair daqui muito feliz, exercícios. O primeiro, só pra ver se vocês estavam aqui. Juro.
As cláusulas pétreas apresentam limitações materiais ao poder constituinte derivado. Certo ou errado? Essa afirmação está certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Lunária, sim. Alexandre, sim. Ó, eu também considero o método romano, tá? Só botar. Conhece, Daltro, o método romano? Luiz Henrique, sim. Ó, método romano, gente. Sim, não, viu, morto. Eu uso aqui com as outras turmas também. Tá, correto, beleza. Vocês estavam aqui, graças a Deus. Agora vamos aumentar a brincadeira. Questão de ordem, primeira fase, agora, 2022. Agora, né, pandemia, mas recente. No preâmbulo da Constituição do Estado Alfa, consta, tá? 35º exame de ordem. Observem que está dizendo preâmbulo da Constituição do Estado Alfa, Estado Federado. Nós, deputados estaduais constituintes, no pleno exercício dos poderes outorgados pelo artigo 11 das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, reunidos em Assembleia, no pleno exercício do mandato, de acordo com a vontade política dos cidadãos desses estados, dentro dos limites autorizados pelos princípios constitucionais que disciplinam a Federação Brasileira, promulgado sob a proteção de Deus, a presente Constituição do Estado Alfa. Diante do fragmento, de acordo com a teoria que a gente viu até agora, o ato em tela deve ser corretamente enquadrado como uma forma de expressão legítima do poder constituinte? A. Originário. B. Derivado difuso. C. Derivado decorrente. D. Derivado reformador. Qual dos quatro? Qual dos quatro indivíduos? Nara? B. Bora dar outro. Ai, apareceu aqui. Tranquilo. Nara corrigiu e botou... Ah, não. Tá ali C. Porque B na... Ah, sim, certo. Corrigiu, ela disse C. Quem mais? Bora dar outro. Ó, prestem atenção, eu vou entregar o ouro. Não entregar o ouro, mas eu vou dar aqui a... Eu vou só marcar, o que é mais importante. Eu li 40, né? 40, no 40x. Qual a ideia? É a Constituição do Estado, deputados estaduais constituintes. Interessante. E eles estão exercendo poder a partir do ADCT. Interessante. Então, aproveitando que vocês dois já responderam, Daltro e Lunária, exatamente, poder derivado decorrente, tá? Pode parecer confuso nesse primeiro momento, mas é o poder derivado decorrente, tá? Vocês acertaram. Olha aí que legal. Vale? O poder foi pro próximo. Derivado decorrente, tá? Por quê? Porque até agora eu não tô falando de reforma, não tô falando de PEC, não tô falando de lei orgânica, eu tô falando somente, tão somente, mas principalmente, eu tô falando tão somente de fazer a minha Constituição. Isso aqui é o preâmbulo de uma Constituição, ou seja, estão exercendo o poder constituinte derivado decorrente, que decorre daquele primeirão. Tranquilo? Passado, adelante. Exame de ordem, isso aqui tudo, tá? Que vocês vão fazer mais na frente, mas assim, já dando uma ideia do que cai na OAB, pra vocês verem que não é difícil, tá? Que nem o professor falou, acho que ontem, né? Não é de, como é que chama? Não é de velocidade, por mais que eu esteja correndo aqui, é porque é muita coisa. Mas é de resistência, tá? A gente vai aos pouquinhos, lutando com essa cadeira de EDF, e mais na frente a gente vai conseguir, né, resolver questões dessa com maior facilidade, tá? Certo? Tranquilo? Então, não se desmotivem. Até porque vocês já estão conseguindo resolver questão de OAB, tá? Coisa que colegas, vou ser muito honesto, não tô nem está gravando, colegas do oitavo, quinto, sexto, sétimo, que eu vejo por aí. Pois é. FGV, tá? Essa daqui do 42º, 2 anos atrás, tá? De 2024, primeira fase. Algumas lideranças, aqui a gente vai com calma, isso aqui é mais chatinha. Aumentei a dificuldade, né? Algumas lideranças partidárias do Congresso Nacional têm considerado inadequada as políticas públicas adotadas por diversos estados, as quais, para essas lideranças, não se compatibilizavam com as iniciativas adotadas pela União. Por esta razão, informaram que pretendem propor uma emenda à Constituição da República, segundo a qual qualquer deliberação legislativa estadual pode vir a ser anulada pelo Congresso Nacional, enquanto qualquer ato emanado dos governadores pode vir a ser revisto pelo Presidente da República, tá? Leia com calma e respondo. Eu volto já, tá? Deixar vocês mais à vontade, né? Tirar essa presença metafísica. Eu volto já, vou deixar umas coisas na cozinha. Alexandre disse... Vou responder daí, só enquanto eu volto, vou aqui. Que é o tempo que vocês lerem, né? Eu tenho que ser racional. Volto já.
aí, meu povo. Alexandre D. Denise D. D de Denise? Será que é D de Denise? Será que a gente bate o quórum? Minha amiga Lunara está pensando, está preocupada. Estamos finalizando, deixa eu só ver aqui. Tá. Projeto Denise D, Lunara D, batemos o quórum. Corretíssimo. Cara, que felicidade, que felicidade. Parabéns, vocês já podem passar no exame de ordem, na prova de constitucional, tá? Brincadeiras à parte, é isso, tá? Por quê? Uma emenda constitucional com esse teor atacaria frontalmente o princípio federativo. Checks and balance, tá? Separação de poderes. E viola a cláusula pétrea. Checks and balance, tá? Então, 60 parágrafo 4, se vocês tiverem na cabeça, fica bem tranquila a vida. E seria incompatível com a Constituição da República, beleza? Gente, paramos por aqui. Amém. Saúde, né? Pra todos. Vou interromper aqui a gravação. Galera, a gravação. Forte abraço. Fiquem com Deus. Façam a proposta e leiam as indicações de leitura.